natureza nunca trabalha de maneira individual. Ela sempre trabalha de maneira coletiva. É um elemento vivo, né? Tudo está aqui. Tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, manganês, tudo está aqui, né? Basta a gente olhar para isso. Aí basta da matéria orgânica, basta da vida, basta ter consórcio, né? É uma outra forma de ver a nutrição do solo, né? Muitas vezes é você mudar a lente, né? E que é isso? Tudo está aqui. É uma cultura de libertação, né? Essa libertação dessa prisão que a gente vive, de que a fertilidade está numa loja. E que se a gente não for numa loja comprar nutriente, a gente não consegue produzir. A forma como o Namastê fala sobre tudo desperta a gente, né? Tem vários outros agrofloresteiros que eu sigo, que eu acompanho, que dão cursos também, mas o Namastê, ele tem uma relação muito especial, né? Com essa continuidade do projeto Agrofloresta, né? Ele realmente é um mentor, assim, então... E ele tem, né, como se fosse um dom divino, assim, de trazer esse conhecimento para as pessoas. Os nossos pais, nossos avós, saíram da roça para ir para a cidade buscar oportunidade. Que esse era o sonho, era sair da roça. Só que hoje em dia o sonho é reverso. O sonho é voltar para a roça, para a gente se reconectar, porque muita coisa foi perdida na cidade. Vejo, né, muitos amigos e colegas que estão doentes, assim, né, doentes por estarem tão desconectados. A gente está muito desconectado da natureza. Vai pôr a mão na terra, vai plantar, vai, né, que isso sim alimenta a alma. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. A gente vai começar agora a segunda parte do evento. A primeira parte foi bem intensa, né? E a gente viu aqui que algumas pessoas não conseguiram estar na primeira parte, mas fiquem tranquilos, porque tem muito conteúdo ainda, vai dar para acompanhar sem problemas, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a segunda parte. E a gente vai fazer um apanhado rápido do que aconteceu na primeira parte, para você que não estava, né, conseguir recapitular. Então, aqui a gente quer te ajudar, né, te inspirar a encontrar esse caminho para dominar as técnicas de agrofloresta e produzir sua própria comida saudável, sem veneno, que eu acho que esse é o luxo dos dias de hoje, né? Em qualquer solo, em qualquer espaço, para se ver livre desse sistema, porque se a gente estiver indo para o caminho que está todo mundo indo, né, no sistema, acho que inevitavelmente a gente vai adoecer. Então, a gente tem que pegar uma rota diferente ali, começar a agir diferente se a gente quer ter resultados diferentes e uma vida diferente, né? Então, mesmo que você tenha pouco tempo ou nunca tenha plantado nada antes, né? Os conhecimentos que o Namastê passa não é para quem é especialista, para quem já tem muita experiência, né? É para leigos, não importa a idade, se você nunca plantou, né? E a gente vê isso aqui todos os dias, pessoas de várias idades, várias realidades, né? Então, como vai funcionar a nossa aula de hoje? Então, serão 2 horas de duração também. No final, a gente vai contar um pouquinho mais de detalhes ali, bem no final da aula, né, sobre a Academia de Agrofloresta, né, que a gente está muito animado com esse projeto. Para quem não estava, mas só dando uma pincelada, vai ser uma academia com acompanhamento de 1 ano do Namastê, né, para ajudar no seu passo a passo, nos seus processos, nas dúvidas que vão chegando no caminho, e com certeza ter um mentor assim do lado, olha, facilita muito a jornada, né? Porque são muitos desafios. Então, a gente criou a academia e está sendo o lançamento dela aqui junto com a Trilha Agroflorestal, né? Mas a gente vai falar sobre ela no final aqui do evento. Então, quem tem interesse, não perca a parte final, que eu vou contar um pouquinho mais como fazer parte. E hoje o Namastê vai falar da parte prática, né, da agrofloresta. Então, entre aí em modo aula, anote, né? E a gente quer que você saia desse evento entendendo mais, né, sobre autonomia alimentar, para você se libertar do sistema, entender como a agrofloresta pode ser um caminho para a sua realidade. Então, nós somos aqui a Escola Internacional de Agrofloresta, na Macer Messerschmitt, e temos a alegria, né, de ser a maior escola de agrofloresta do mundo, porque a gente tem um dos professores mais experientes do mundo, né, e agora estamos com essa base fixa no sítio onde a gente vive aqui em Santa Catarina. Para quem está chegando hoje e eu não me apresentei, não tem ideia de quem que eu sou, né, que eu estou falando aqui, eu sou a esposa do Namastê, a gente trabalha junto, né, nos projetos, nos cursos, eu ajudo principalmente mais na parte do online também, né, então por isso que eu entro para dar os recados. Mas hoje a gente tem a alegria, né, de ter essa escola, essa sede aqui, onde a gente recebe pessoas do mundo inteiro para cursos, para oficinas, para vivências, para quem quer aprender na prática, né? Então, a gente está muito feliz com esse sonho que está se realizando cada vez mais, né, ganhando forma aqui no sítio.
O Namastê contou um pouquinho, né, da história dele, né, que ele começou com 12 anos de idade, e aí seguiu essa jornada da agrofloresta, passando por mais de 20 países, né, fazendo aí consultorias, aplicando agrofloresta em vários biomas, climas, solo, né, realidades. O Namastê trouxe as questões mais importantes da agrofloresta, né, ele falou muito de cobertura de solo, né, a importância da matéria orgânica, da estratificação, né, de plantar sabendo os estratos, porque aí as plantas não vão competir entre si, né, e sim elas vão colaborar, porque na natureza ninguém está competindo, né, elas estão colaborando, é a gente que traz esse olhar de competição, mas quando a gente entende os estratos, a gente vê que dá para plantar muita planta junto, né, e uma não vai competir, pelo contrário, né, elas vão se ajudar. E a questão da sucessão também, né? E aí a gente na Namastê falou um pouco sobre agrofloresta, não é só sobre plantar, né? Sobre só produzir comida, mas sim sobre mudar a nossa visão de mundo, né? E sobre ela ser uma agricultura de libertação, né? A libertação dessa ilusão de que a gente tem que comprar um adubo fora para poder plantar, né? Essa agricultura de libertação de que a gente tem que depender de uma semente de fora, de que a gente não pode ter os nossos plantios, a nossa comida, né? E você também falou que a agrofloresta não é uma foto, é um filme. Falou da importância também de estudar para voltar para a roça, né? Porque os nossos pais geralmente estudaram para sair da roça e agora a gente está vendo toda uma geração, esse êxodo urbano já está acontecendo, né? Então, uma geração estudando para voltar para a roça e a gente tem que aprender bastante, viu? Eu vi quando eu cheguei aqui, apesar de eu ter contato com a roça, meus pais são de Minas, né? Os avós, mas eu vi que eu tinha muita coisa para aprender e ainda tenho um universo, né? Mas que a gente precisa estudar, que não é simplesmente chegar e plantar e que tudo vai fluir bem, né? Tem vários conhecimentos e a gente às vezes acha que é só chegar e fazer, mas a gente tem que resgatar esses saberes antigos, né? Para a gente ter essa autonomia, né? Para a gente se livrar em alguma proporção, né, do sistema. Eu contei um pouco, a gente está tendo a alegria de poder produzir a maior parte dos alimentos que a gente consome vindo aqui do sítio, né? A gente fala que é um alimento 0 quilômetro, porque ele não viaja nada, né, para chegar na mesa. Então, todos os grãos, arroz, feijão, milho, agora produzindo amendoim, agora começando a chegar as frutas, né? Então, eu lembro que a gente fez os plantios do abacaxi quando eu estava grávida ainda, e agora já estamos colhendo os primeiros abacaxis, colhendo maracujá, então a sucessão vai andando, né? E a gente está tendo essa alegria, né, de poder comer comida sem veneno e ir menos no hortifruti, né? Cada vez mais poder ter os alimentos aqui que a gente produz. E, né, pensar como é que vai ser o mundo se a gente seguir nesse modelo de agricultura por mais 50, 100 anos, né? O que que será que vai restar se a gente está destruindo a nossa base, que é o solo, né? Então, acho que cada mudança a gente pode fazer pequenos núcleos na nossa casa, nos nossos sítios, para que a gente consiga ter uma realidade diferente daqui para frente. Então é isso, pessoal. Já dei aqui os meus recados, agora eu vou passar a palavra para o Namastê. Namastê agora é com você. Boa aula para vocês. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje, nossa dinâmica vai ser um pouco olhar para um pouco passo a passo, né, de como implementar esses princípios na prática, né, os nossos plantios. E a gente vai tentar mostrar um pouco também em diferentes realidades, né? Então, um pouco da nossa realidade que a gente está vivendo aqui agora, no nosso sítio, um pouco é um pouco o lugar que já tem árvores, né? Era um lugar que já tinha árvores aqui, era um monocultivo de eucalipto antes, né? E aí a gente colheu esses eucaliptos, botou abaixo, né? E aí usou toda essa energia, né? Matéria orgânica, madeira, galho, para implantar os nossos sistemas agroflorestais aqui. Mas a gente também vai mostrar algumas experiências onde a gente partiu de um lugar onde tinha um pasto, um lugar sem ter árvore, né? Que eu imagino que seja a realidade de muitas outras pessoas também, né? Então a gente também tem bastante áreas como essas no Brasil, que tem árvores, né? Muitas pessoas que sei lá, compram um sítio, era um monocultivo de eucalipto, ou era um monocultivo de manga, né? Uns 4 dias atrás eu vi um vídeo de um rapaz lá no Vale do São Francisco, na Bahia. Ele estava substituindo um monocultivo de manga por um plantio de uva naquela região. E aí a gente vê coisas que você fica com uma dor no coração, né, cara? Derrubando os pés de manga, aí destoca o pé de manga, aí põe fogo no, no que sobrou da mangueira, né? Para depois começar com o plantio de uva, né? Se a gente usa toda aquela energia que está ali acumulada daquele monocultivo, é uma grande oportunidade para a gente começar os nossos plantios, né?
Então, poder começar em um lugar onde tem árvore é um privilégio. Ou seja o que for, seja um monocultivo de eucalipto, seja um monocultivo de pinos, seja um monocultivo de manga. É claro que começar onde existia diversidade, onde existia florestas diversas, sempre vai ser melhor, né? Por que que é melhor? Porque você tem diversidade, você tem ali um sistema diverso, você tem um ingá, você tem um tamboril, você tem, né, uma diversidade de plantas diferente. E isso é a beleza da diversidade, né? Não é um feitiço de diversidade. Dentro da diversidade, você sempre vai ter uma melhor qualidade. Por quê? Porque é que nem diversidade de dieta, né? Se eu como feijão, mas aí eu também como milho, aí quem come carne também come carne, a gente come carne aqui também, né? Aipim, sempre a diversidade vai ser melhor, né? Se eu pego um produto muito bom e eu só como ele, sei lá, feijão é tão rico, né? Tem ferro, é tão nutritivo, mas se eu só como feijão, é claro que já é melhor do que passar fome, né? Mas se eu como só feijão, também vou ter certos problemas, né? É que nem, sei lá, se eu cubro o solo só com ingá. Eu podo engar e cubro o solo. Já é muito bom, já é melhor do que deixar o solo descoberto. Mas se eu tenho ingá, aí eu tenho tamboril, aí eu tenho urucum, aí eu tenho feijão guandu, né, para pegar essa matéria orgânica dessa diversidade e cobrir o solo, sempre a diversidade vai ser melhor. E por que que é melhor? Porque cada planta trabalha de um jeito. Então, você tem um ingá, por exemplo, que se associa com bactérias que são muito boas em fixar nitrogênio. Aí você tem urucum, que ele é bom de disponibilizar fósforo. Você tem a bananeira, que ela é boa de ciclar potássio. Então, dentro da diversidade, cada planta vai fazer uma parte. Então, isso é um ponto muito importante no nosso trabalho, é ter diversidade. E não é um feitiço a diversidade. É uma questão muito técnica, né? Quando a gente coloca diversidade, né, para trabalhar ao nosso favor, para gerar matéria orgânica, gerar fertilidade, sempre a diversidade vai ser melhor. Se a gente coloca só um tipo de matéria orgânica, já é muito melhor do que deixar o solo descoberto. Se eu coloco só serragem, se eu coloco só tronco de bananeira, se eu podo, não sei, guandu ou qualquer outra planta, né? E aí cubro o solo só com aquele tipo de matéria orgânica, já é muito melhor do que deixar o solo descoberto. Mas se eu trago o guandu, eu trago um pouco de acácia, trago um pouco de bananeira, trago um pouco de urucum, sempre a diversidade vai ser melhor, né? Então esse é um ponto muito importante no nosso trabalho. Diversidade, né? Ter matéria orgânica e ter diversidade nesses tipos de matéria orgânica, né? E aí eu vou mostrar aqui algumas fotos do trabalho que a gente está fazendo aqui e mostrando um pouco também o passo a passo do que a gente fez aqui, né? Então, vamos entender que não é uma receita, é o contexto em que a gente tem aqui no sítio, né? Então, só relembrando, então a gente aqui era um monocultivo de eucalipto, né? Aqui, para vocês entenderem, aqui era um camping, né? E era um camping há 40, 50 anos atrás, e aí foi plantado algumas árvores, e aí árvores exóticas, né? Quiri japonês, casuarina, eucalipto, principalmente eucalipto, principalmente nessa área mais aqui da direita, era mais focado em eucalipto, muito parecido com o que ficou, né? Aquele do fundo ali, que a gente vê aqui na foto, é a área do vizinho, que é o que ele não cortou, e o nosso a gente cortou o eucalipto, né? Então a gente colocou todo esse eucalipto abaixo, né? Para começar os nossos plantios. E aí aqui no sítio, bom, terra de areia, né, só para continuar o contexto, terra muito arenosa, que é desafiador, mas também é bom, né? A areia ela tem desvantagens e tem vantagens. Qual que é uma desvantagem, né? A areia é um material inerte, né? Um material que geralmente não retém muito nutriente, como um solo argiloso, por exemplo. O solo argiloso, você tem mais nutriente retido, né? A areia não, a areia já é mais lavada, né?
geralmente é menos rica em nutriente. A areia seca muito mais do que uma argila, né? Mas tem vantagens também. Para trabalhar é uma maravilha trabalhar no solo arenoso, né? Eu costumo dizer que a areia, ela responde muito rápido ao seu trabalho. Se você fizer um mau trabalho, ela vai responder muito rápido, vai virar uma areia branca, vai virar um deserto, uma duna, muito rápido. E se você fizer um bom trabalho, também ela vai responder muito rápido, né? Vai virar uma floresta, vai construir solo, construir fertilidade, né? De maneira muito rápida também. Então a gente tem um solo de areia. Aqui para a esquerda dessa foto já é a praia, né? A 200 metros, 300 metros daqui já é a praia. Então a gente tem muito vento, muita maresia. É por isso que a gente deixou um pouco de borda também, né? Em volta do sítio a gente colheu eucalipto, botou no chão, né? Mas a borda a gente buscou deixar como quebra-vento. Isso foi uma decisão bem importante que a gente tomou lá no passado, que a gente vê muito resultado hoje em dia, né? De ter deixado a borda para quebra-vento. O vento traz muitos malefícios, né? Quebra as folhas da bananeira, por exemplo. Quando quebra as folhas da bananeira, diminui sua capacidade de fazer fotossíntese, né? O vento seca muito o solo. Então a gente deixou a borda e a gente colocou o eucalipto no chão. E aí a gente implantou diferentes áreas. Aqui nessa foto a gente tem diferentes sistemas. Tem sistema com foco em grão, né, com foco em horta, tem sistemas com foco em fruta, tem sistemas com foco em galinha, né? O que é um sistema com foco em galinha? A gente planta coisas em que a galinha vai comer. Então a gente entrou com linhas de plantas em que a galinha gosta de se alimentar dessas plantas, né? Então a gente implementou diferentes sistemas com diferentes focos, né? Então, foco em grãos, foco em horta, foco em fruta, foco em galinha. E a gente fez recentemente um pequeno sisteminha com foco em porco também. A gente começou a criar porco aqui, né? A gente plantou uma agrofloresta para os porcos, né? Então, porco também gosta de comer tronco de bananeira, porco gosta de comer capim-na-piê, porco gosta de comer abóbora, né? Então, a gente plantou várias coisas para fazer a alimentação do porco. Então, um SAF porco, né? E aí a gente pode pensar em muitos sistemas diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos em Pernambuco que eles fazem SAF música. Eles plantam agrofloresta para gerar recursos para fazer instrumento musical. Então, eles plantam cabaça, eles plantam birimba para fazer birimbau, eles plantam pau-brasil, jacarandá da Bahia para fazer viola, violino. Tem uma consultoria que eu já dei para um grupo que faz trabalhos na Amazônia, que eles fazem SAF têxtil, né? Então a gente entra com linhas de árvore para gerar pigmento, né? Então, genipapo, urucum nas linhas, a bananeira, a água da bananeira é um fixador de tinta. Aí na entrelinha, algodão, ortiga, rami, coisas para gerar fibra para se fazer roupa. Então, SAF roupa, né? Então, a gente pode pensar SAFs, sistemas agroflorestais, para inúmeros focos, né? Isso foi um grande salto no nosso trabalho, assim, né? De pensar agroflorestas com focos diferentes. Então, por exemplo, uma agrofloresta em que a gente possa ficar voltando com anuais nos nossos sistemas por mais tempo. Onde a gente tem só linhas de árvore de poda e bananeira, onde a gente derruba as bananeiras todo ano, poda essas árvores e faz cobertura do solo e volta com as anuais, né? Então, esse zoneamento em que a gente faz, isso é algo muito importante no nosso trabalho, né? Pensar agroflorestas com focos diferentes. E aí, só para terminar o contexto um pouco do nosso sítio aqui, né? Solo arenoso, maresia, vento como desafio, né? Uma grande vantagem, matéria orgânica, né? A gente começou num lugar com muita matéria orgânica, né? E a gente soube trabalhar com essa matéria orgânica. Isso foi uma grande questão. Porque muitas pessoas pegam monocultivo de eucalipto, e monocultivo de eucalipto é uma belezura para se começar a se fazer um trabalho de agrofloresta a partir de um monocultivo de eucalipto. Mas muitas vezes o que o pessoal faz? Colhe eucalipto, destoca o eucalipto, coloca fogo e deixa o lugar muito ruim, né? E não é o eucalipto que é ruim, é o que a gente faz, né, depois de colher o eucalipto. Então o pessoal faz isso, né, colhe o eucalipto, destoca, queima, e depois planta um outro monocultivo de eucalipto. Então não foi isso que a gente fez. A gente
colheu esse eucalipto, colocou tudo no chão, organizou essa matéria orgânica e fez os plantios, né? Então usou essa energia para implementar sistemas diversos, sistemas biodiversos, né? Então nosso contexto é um pouco esse, né? A gente aqui não tem trator, aqui a gente tem um trabalho semi-mecanizado, né? Eu acho que muita gente aqui se identifica um pouco com essa realidade, né? De um trabalho semi-mecanizado. A gente tem pequenas máquinas, a gente tem um tratorito, vou até botar uma fotinha aqui. Quem não conhece o tratorito, esse aqui é um tratorito, né? É uma maquininha maravilhosa, né? Faz um trabalhão. Ela tem umas enxadinhas que vai afofando o solo, né? É acessível, né? Porque trator é muito caro, né? Trator você vai pagar R$ 100.000 para frente um trator, né? Uma maquininha dessa custa 4.000, R$ 4.500. E ela faz um trabalhão. Você coloca uma enxada, ela afofa o solo. Dá para colocar uma carretinha nela, né? Para você ir passear, comprar pão na padaria, para pegar esterco de um lugar, levar para o outro, pegar a caixa de produto e levar, tirar da roça, né? Então a gente tem tratorito, a gente tem motosserra, a gente tem motoperfurador, é um trabalho semi-mecanizado, né? Então, depois que a gente colheu os eucaliptos, né, ficou um cenário como esse, né? Muita madeira no chão, né? Muita galharada no chão, material meio bagunçado. Aí o que que a gente vinha fazendo? A gente vinha marcando, igual tá aqui, né? Marcando as linhas, marcando o que ia ser as linhas de plantio, né? Esse momento da marcação, para mim, ele é um momento bem importante, né? Porque aqui é onde vão ficar as linhas de árvore, né? Então, quando a gente fala linha, geralmente a gente fala onde estão as linhas onde a gente planta as árvores, né? Que a gente vai mostrar mais na frente. E esse trabalho, aqui ele é um trabalho bem minucioso, assim, um trabalho que eu falo assim, que não tenha pressa na hora de fazer isso. Precisa gastar um dia inteiro fazendo isso aí, não se preocupe, né? Por quê? Isso aqui são linhas que vai ficar 20, 30, 40 anos ali, né? E aí se fica torto, vão ser 20, 30, 40 anos que vai ficar torto, aquelas linhas de árvore, né? E aí, não que a gente tenha problema com coisa torta, mas né, quando é reto, facilita para a gente, principalmente nos manejos futuros, né? Então, o que que a gente fazia? A gente marcava as linhas, né? Então, aqui a gente colocou uma linha a cada 5 metros nesse sistema aqui. Tem outros sistemas que a gente fez, né, com outros espaçamentos de entrelinha. Quando, quando, quando a gente faz as linhas, né? O que que determina o espaçamento entre uma linha e outra? Bom, maquinário, né? Então, se você tem um trator, por exemplo, você não pode colocar uma linha a cada 2 metros, porque o trator não vai passar na entrelinha. E quando você trabalha com trator, né? O trator passar na entrelinha facilita muito o nosso trabalho, né? É, então, quando tem trator, a gente dimensiona para o trator poder passar na entrelinha. E 5 metros tem sido um espaçamento bom, mesmo quando a gente tem trator, né? Mas, bom, a gente marca as linhas, a gente tirou a matéria orgânica das linhas, né? Da linha que vai fazer o plantio. Por que que tira a matéria orgânica, né? Porque, bom, primeiro porque a gente não quer misturar essa matéria orgânica ao solo, né? Quando a gente mistura a matéria orgânica no solo, então, ó, tirou marcou a linha, tirou a matéria orgânica e deixou desse jeito, para poder passar o tratorito, né? O tratorito ele faz a função de afofar o solo, né? E aí, se a gente não tira a matéria orgânica, o tratorito ele vai misturar a matéria orgânica no solo. E isso é uma regra bem importante. A gente nunca misturar a matéria orgânica no solo, né? A gente nunca pega o material orgânico e mistura ele no solo. Uma coisa é um pouquinho de matéria orgânica que ficou por cima, aquela matéria orgânica já está mais decomposta, já está mais digerida. Esse não tem problema misturar no solo. Mas galho, folha, um material mais grosseiro, mais seco, isso a gente nunca mistura no solo. Por que que a gente não mistura? Porque a natureza nunca mistura matéria orgânica no solo. Sempre ela cai por cima, em contato com o oxigênio, né?
ela vai se decompondo, né, e vai virando solo com o tempo, né? Quando a gente mistura o material orgânico no solo, isso traz vários malefícios, né? Você tem carbono na matéria orgânica, esse carbono misturado na terra vai mobilizar nitrogênio, as plantas vão ficar amareladas. Uma coisa é decomposição, outra coisa é putrefação. A matéria orgânica, quando ela se decompõe fechada, ela se decompõe aeróbica, né, sem oxigênio. Isso vai gerar uma vida que não é anaeróbica, né, que não é benéfica para o solo, né? Então, sempre uma decomposição com oxigênio, com vida, sempre vai ser melhor, né? Então, a gente passa o tratorito nas linhas, né? Depois, a gente vem fazendo o plantio. Essa é uma máquina que a gente está usando aqui agora e ajuda muito a gente no nosso trabalho, né? A gente comprou recentemente, tem usado agora, né? Antes a gente fazia na cavadeira, que a gente sempre fica buscando o jeito de como ganhar rendimento, né? Como fazer mais eficiente, né? E essas brocas já tinha usado em outros lugares e para a gente aqui tem sido bem interessante, né? Outra opção é a cavadeira, né? Aquela cavadeira que você faz manual, que é bem boa também, né? E sinceramente a cavadeira faz uma qualidade melhor do que esse motoperfurador, né? Porque o motoperfurador ele mistura toda a terra, a cavadeira você pega a camada de cima, separa da camada de baixo, né? Então a cavadeira deixa um trabalho melhor, assim como uma enxada faz um trabalho melhor do que um tratorito como esse, né? Numa enxada, um enxadão, você não mistura o solo tanto quanto um tratorito. Então, essas maquininhas, né, elas ganham bastante rendimento, elas perdem um pouco de qualidade no trabalho, mas faz ganhar rendimento, né? É... Mas, bom, pessoal, todos esses maquinários, ferramentas que a gente vai apresentar aqui, né, não entre numa coisa assim, tipo, eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho tratorito, eu não vou fazer porque eu não tenho trator, né? Eu escrevi um livro, junto com mais 3 amigos, que justo o nome do livro é Agroflorestando o Mundo, de facão ao trator. Quem nunca leu, recomendo ler esse livro. A gente sempre disponibilizou de maneira gratuita, tem várias plataformas que disponibiliza esse livro, né? E o título, o nome do livro, né? O intuito já é esse, né? Mostrar que de facão ao trator. A gente trabalha com o que a gente tiver. Então, essa coisa de a gente se adaptar à nossa realidade. Por isso a gente vai mostrar aqui diferentes realidades, né? Então, mostrando a nossa realidade atual aqui no sítio, né? Então a gente marcou as linhas, a gente tirou a matéria orgânica, a gente passou o tratorito, aí a gente vem plantando as árvores, ó. Faz o berço e faz o plantio da árvore, né? Aquela matéria orgânica que saiu, ela vai voltar depois para o canteiro, né? Mas fala assim, mas por que você não voltou e depois fez o plantio? A gente tem preferido plantar coisa que faz muita bagunça, né? Tem aqui esse título que a gente colocou aqui, né? Plantar o que mais faz bagunça para o que menos faz bagunça, que é justo essa ideia, né? Num canteiro, então você planta desde uma semente de tomate até uma muda grande, né? Então primeiro a gente planta aquilo que faz muita bagunça, a muda de banana, as mudas de árvore, para depois entrar com as coisas mais delicadas, como as sementes de tomate, as mudinhas de hortaliça, né? Então, ó, marcou, tirou a matéria orgânica, passou o tratorito, né? Fez os furos com essa máquina, fez o plantio da banana, o plantio das árvores aqui. Aqui a gente colocou uma grande diversidade de árvores, né? Árvores nativas aqui da região. Então a gente entrou com o plantio das árvores aqui. Esse plantio é exatamente que a gente está olhando essa foto. São plantios com foco em grão, árvores para a gente ficar podando, para poder ficar voltando com o grão nas entrelinhas. Mas é o mesmo processo dos sistemas que a gente planta fruta aqui também, né? Então, no que vai fruta, vai goiaba, vai laranja, vai abacate, vai caqui, vão as frutíferas que a gente coloca ali, né? Depois que fez os furos, né, e fez o plantio, a gente vem organizando a matéria orgânica. Então, aqui a gente vê a gente colocando. Sempre tem uma ordem na hora de colocar a matéria orgânica, que é sempre colocar o mais lenhoso por baixo, né? A madeira por baixo. O nosso maior recurso que é que é a madeira, né? Então a madeira a gente sempre coloca ela por baixo. É, E é isso, é uma loucura, né, pessoal?
Às vezes vem fornecedor aqui e fala assim, poxa, mas por que você não vendeu a madeira? Você está perdendo dinheiro, podia ter vendido a madeira, né? Mas a madeira, para a gente, é o nosso maior recurso, né? Madeira é o que cria terra de verdade, o que cria solo, o que cria fertilidade de verdade, né? Então toda essa madeira a gente usou como adubo nos plantios, né? Então a gente sempre organiza a madeira em contato com o solo, né? Depois vem o material mais fino, né? Os galhos, folhas, ramas, vai por cima para cobrir a madeira, para criar um ambiente de decomposição para a madeira, né? Para criar uma vida para decompor essa madeira, né? Então a gente prepara as linhas de árvores, né? Isso aí tudo foi preparo de linha de árvore, né? Depois que as linhas ficam preparadas, né? Aqui é uma foto de cima, né? Linhas a cada 5 metros. Então a gente preparou as linhas aqui a cada 5 metros, desse jeito que a gente falou, né? Então, marcou, tirou a matéria orgânica, passou o tratorito, fez os beços, os furos, né? Fez o plantio, voltou a matéria orgânica, né? Então, desse jeito a gente já tirou a matéria orgânica da entrelinha. Aí a gente pega o tratorito, passa naquela mesma entrelinha, aquele mesmo maquinário, o tratorito, né? Pega ele e passa na entrelinha, né? E depois a gente planta a entrelinha, né? Então aqui a gente vê um plantio que a gente fez na entrelinha. Então aqui onde está a madeira, ó, nessa foto, você vê as linhas, né, onde a gente colocou as árvores. Então toda a madeira, né, que é o nosso maior recurso, a gente colocou nas linhas onde plantou as frutíferas, nossas espécies arbóreas. E aí na entrelinha a gente entrou com um consórcio de plantas, né? Então aqui no caso, a gente vê milho, feijão, a gente entrou com cana também, abacaxi, a gente colheu muito feijão daqui, abacaxi desse sistema também, né? Aqui, né? Então na entrelinha a gente entrou com plantio na entrelinha depois, né? Então essa foto aqui, ó, já é de um sistema de safra e fruta, né? Então aqui a gente tem frutíferas nas linhas, tem goiaba, tem abacate, tem caqui, tem diversos tipos de cítrico aqui nessas linhas, né? Uma diversidade bem grande de tipos de frutíferas, a gente entrou com 38 tipos de frutíferas diferentes, vários tipos de cítricos, né? Vários tipos de goiaba, vários tipos de abacate, noz pecan, né? Então a gente veio diversificando, né, frutas aqui. Então a ideia é a gente colher esses grãos, né? A gente já tirou muito tomate daqui, já tirou muito milho verde, já colheu feijão, a gente estocou o feijão que a gente colheu aqui para a gente ir comendo durante o ano. Aí depois a gente vai colher abacaxi, vai colher mamão, vai colher cana-de-açúcar, aipim, banana, e no futuro vão ficar as frutíferas, né? Então, esse aqui é um sistema para a gente ter frutas no futuro, né? É, e, bom, uma coisa muito importante, né? Precisa ser em linhas, né? A gente viu aqui linhas, né? Tem que ser em linha? Não, né? Gosto muito desse poema, né? Que diz, em tudo que é torto, é errado. Veja as penas do Garrincha e as árvores do Cerrado, né? Então a gente pode fazer formatos diferentes, por exemplo, aqui a gente vê um formato mais de paisagismo, né? Isso aqui são perto das casas que a gente tem aqui no sítio. Então, para dar um formatinho mais bonito, né? A gente faz essas ilhazinhas com matéria orgânica, né? Dá um formato mais circular. Então, para uma coisa mais de paisagismo, próxima às casas, a gente acaba aplicando formatos diferentes, de círculo, linhas tortas, né? Mas a linha, como a gente vê nessas outras fotos, né? Ela nos traz uma praticidade. Para quê? Para planejar, para implantar, para colher e principalmente para manejar os nossos sistemas, né? Então, por isso que a gente faz em linhas muitas vezes, né? Então, aqui a gente viu sistemas com fruta, sistemas onde a gente vai ficar voltando com grãos e horta no futuro, né? Que é como essa área aqui da foto, por exemplo, né? A gente pode fazer sistemas com trepadeiras, né? São sistemas que a gente tem gostado muito de fazer aqui no sítio também. Então a gente vê uma área aqui que a gente plantou com trepadeira aqui no sítio. Então esse aqui é um sistema que a gente colocou, a gente vê essa estrutura de bambu aqui, ó.
tem um arame aqui no meio, e a gente vê uma estrutura de bambu, né? Onde a gente plantou tomate aqui nesse sistema, a gente plantou maracujá e plantou pitaia também aqui nesse sistema, né? Então essa área já está com mais de um ano agora. A gente colheu muito tomate nessa área, né? Aí nessa mesma área, agora a gente está colhendo maracujá, né? Então tiver a pitaia aqui, ó, o tomate já saiu. Então na mesma estrutura, que é uma estrutura cara de se fazer, né? Vai estaca, vai arame, né? Quando a gente vai pensar em culturas que são trepadeiras, como o maracujá, o chuchu, o caramuela, né? A uva, o tomate, o feijão de vagem, a ervilha torta, essas plantas demandam uma estrutura para elas subirem, né? E essa estrutura é cara. Então, se a gente puder usar essa mesma estrutura, né, para colocar uma diversidade de plantas, né, a gente está aproveitando essa mesma estrutura para duas, três, mais tipos de plantas diferentes. Então, a gente vê aqui um consórcio onde a gente entrou, né, com uma diversidade muito grande. Tem frutas também, cacau, fruta-pão, baru, que a gente plantou nessa área, banana da terra. Nessa área está maravilhosa, já colhemos muita coisa daqui. Então, a gente colheu tomate nos primeiros meses, depois a gente agora está colhendo maracujá, né? A gente vê essa área, essa aqui é a mesma área, no mesmo lugar que a gente tirou a foto, é, 10 meses depois, né? Então a gente vê aqui a banana da terra, essa banana está cacheando agora, né? Foi um teste que a gente fez, né? Muitos desses plantios que a gente implantou aqui no primeiro ano, a gente plantou para testar, né, para sentir o que ia bem nessa região. Por exemplo, banana da terra. Ninguém planta banana da terra nessa região. A banana da terra que se consome aqui vem do Espírito Santo, vem da Bahia. Então a gente plantou a banana da terra para experimentar, para ver como que ela reagia a esse solo, a esse clima. E está indo muito bem. Está soltando cachos muito grandes, está cacheando agora, né? Então aqui o tomate já saiu, a gente vê o maracujá, a gente está colhendo muito maracujá nessa área agora, né? A gente está tendo uma grande safra de maracujá, estamos congelando polpa de maracujá, né? Vendendo maracujá, consumindo maracujá dessa área. E aqui a gente vê a pitaia crescendo. Então a pitaia no pé da estaca que a gente plantou, né? A pitaia, essa cactácea aqui, ó, vindo no meio do maracujá. E aqui a gente vê uma área já mais antiga, né, com um ano, onde a gente já tirou o maracujá e ficou a pitaia. Então aqui também foi um consórcio, aqui tinha feijão de vagem no começo, mesmo tomate, tinha maracujá, então já saiu o feijão de vagem, já saiu o maracujá, e agora fica a pitaia. Né? A pitaia já se estabeleceu, já alcançou lá em cima, sai o maracujá e fica a pitaia, e a ideia é a pitaia fica aqui 7, 8 anos, que é o tempo da estaca que a gente colocou aqui, né? Aí são sistemas também onde tem frutíferas, tem muitas frutas nativas, outras frutas, e com a sucessão a gente vai colhendo outras coisas aqui no sítio, né? Aqui no sítio a gente tem irrigação, né? A gente acabou e a gente testou vários tipos. A gente começou com gotejo, já colocou mangueira Santana, são tipos de irrigação diferentes, né? Só queria dizer assim que a irrigação, ela não é o limitante, né? Ah, eu não tenho irrigação, então não consigo fazer agrofloresta. Não é isso. A gente já implantou muitas agroflorestas sem irrigação, né? Mas se tiver condição de irrigar, né? Se tiver água, como a gente tem aqui, né? Conseguir montar um sistema de irrigação, a irrigação ajuda a gente, né? Por exemplo, aqui a gente tem às vezes ficado 20 dias sem chuva, né? Então, quem planta, às vezes, acaba perdendo o plantio, né? Então, a irrigação, ela dá uma ajuda, né? Mas o principal ponto para a gente aqui, né, não é só essa irrigação que a gente está vendo aqui de aspersor, de mangueira, de bomba, né? O principal ponto é cobrir o solo, né? Se a gente cobre o solo, a gente precisa irrigar muito menos. Então, a gente irriga aqui, mas a gente irriga um quinto do que ele teria que irrigar se não tivesse matéria orgânica. Então, a matéria orgânica é o que faz reter água, é o que faz diminuir a evaporação, né? Então, de nada vale a gente ter uma boa irrigação e a gente não ter um sistema para receber essa irrigação, né? Então, aqui são os sistemas que a gente está implantando, né? É um pouco o jeito que a gente vem operacionalizando dentro da nossa realidade, uma realidade onde a gente tinha
matéria orgânica, onde a gente tinha árvores, né, para começar o nosso trabalho, no caso aqui eucaliptos, né, um monocultivo de eucalipto, que a gente colocou abaixo, organizou toda essa energia, toda essa matéria orgânica para implantar sistemas biodiversos, né, sistemas com focos diferentes, né? Então esse aqui mesmo é um sistema padrão, né? Então nessas linhas aqui, ó, onde você vê é, a foto, vou ver se eu consigo aumentar pelo menos essa aqui, ó. Então nesse sistema aqui, a gente tem linhas de árvore a cada 5 metros, essas árvores vão crescer, né? E na entrelinha, a gente tem esses 5 metros, que é para ficar voltando com roça nessa entrelinha. Quando a gente fala em roça, é amendoim, arroz, milho, feijão, né? E aí, nesse sistema, a gente não entrou com frutífera. Aqui não entrou abacate, aqui não entrou laranja, né? Aqui não entrou caqui. Aqui é só árvore de poda, para a gente ficar podando a cada ano, né? Todo ano, poda, organiza essa matéria orgânica e volta com os plantios anuais, né? E aí tem outros sistemas aqui no sítio, onde a gente tem muita frutífera, né? Então tem árvore de poda também, mas nos sistemas entram abacate, goiaba, laranjas, caqui, noz pecan, né? Então são sistemas diferentes, são desenhos diferentes, né? Para a gente ficar voltando com essas anuais, né? Então vamos olhar aqui um pouco, né? Um pouco mais algumas realidades diferentes, né? Então isso aqui, bom, mostrar aqui um pouco um trabalho também que a gente fez em ilhas, né? Em regiões semiáridas, isso aqui é no México. Acho que não Então, tá passando os slides, Namastê, agora. deixa eu ver se eu volto aqui. Agora tá, né? Agora tá, Agora né? sim. Aham, sim. Tá. Isso aqui são sistemas no México, né? Regiões semiáridas. Aqui a gente fez um experimento bem legal. A gente fez essas ilhas onde a gente plantou frutíferas, árvores nas ilhas, né? E olha o efeito da matéria orgânica, né? Com zero de irrigação, a gente estava 5 meses sem chover e a gente pegou uma amostra de solo dentro da ilha, né? Aqui na minha mão direita, na minha mão esquerda, né? Para quem está olhando na mão direita, a gente vê um pouco de solo de dentro da ilha e aqui a gente vê um pouco de solo de fora da ilha, do lado esquerdo, né? E a quantidade de chuva que caiu foi igual na ilha e entre as ilhas, né? Só que onde tinha matéria orgânica, né, guardou muito mais água, né? Então, isso que a gente fala, o melhor sistema de irrigação é matéria orgânica, né? E aí, outras formas de irrigar o solo é plantar plantas que retêm a água, né? Então, a gente vê aqui o caso da bananeira, a gente vê aqui o caso da palma forrageira, né? Aqui à direita, né? A palma forrageira. A palma forrageira ela é uma planta com metabolismo fantástico, né? Ela consegue tirar a água do ar e condensar nela. As palmas fazem isso. E quando a gente corta uma palma e dá para uma frutífera, a gente está irrigando essa frutífera também, né? Então, em sistemas, em regiões áridas, semiáridas, onde a gente trabalha pelo mundo, né? Eu já fiz trabalhos no Sahel, já fiz trabalhos, né, no semiárido brasileiro, né? É muito importante plantar essas plantas que retenham muita água, como a palma forrageira, por exemplo, como as agaves, né? O que a gente chama de plantar água, plantar plantas que retenha muita água na sua massa, né? A gente corta essas plantas e dá para outras plantas e a gente está irrigando essas outras plantas quando a gente faz isso, né? Então elas formam esse gel, o que a gente chama de hidrofertilizante gel. Não é só água, é um gel e é um gel que tem muito nutriente. Então isso é muito importante nos nossos sistemas, né? Em regiões que a gente trabalha, em regiões áridas, semiáridas, né? Então esse aqui é um casal de amigos que eu admiro muito, né? A Silvanete e o Vilmar Lemer. Já fiz vários trabalhos com eles, né? Tanto lá no semiárido brasileiro, quanto o Vilmar já foi comigo algumas vezes para o Senegal para fazer trabalhos lá também.
E aí lá em Exu, onde eles moram, né, no semiárido pernambucano, eles usam muito essa estratégia de plantar plantas que retenham água, né? Plantas como cactáceas, né? E eu acho que isso é uma estratégia muito importante, né? Não só para quem mora em Pernambuco, não só para quem mora no semiárido brasileiro, né? Mas é isso, Minas Gerais está virando um semiárido, São Paulo está virando um semiárido, né? Então a gente pensar estratégias como isso também é muito importante. Acho que quem mora em Ribeirão Preto teria que plantar também muitas essas cactáceas, né? Mandacaru, pão forrageira, a piteira, né? Que é uma agave brasileira, né? E quando a gente corta e coloca esse material no chão, né, como a gente vê nessa foto aqui, esse material é muito rico em água, muito rico em hidrofertilizante gel, né? Então, o que a gente chama de plantar água, né? Aqui a gente vê trabalhos que a gente fez em Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo. E aqui em Ribeirão Preto, a gente tinha uma situação, né, onde a gente queria plantar muitas hortaliças, né? Então, aqui a gente começou a pensar e praticar os sistemas de SAF-horta. Um SAF para poder ficar voltando com hortaliças mais tempo, né? Então aqui a gente vê canteiros, né? Canteiros de 1 metro de largura, né? E aí a cada 5 metros a gente colocava uma linha de árvore aqui, né? Esse aqui é o Zaqueu, né? É o dono do lote, onde a gente foi fazer o trabalho. A gente trabalhou com famílias lá no assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto, né? Foram sistemas com hortaliça, né? Então, nas entrelinhas, a gente fazia consórcios de hortaliças, né? Como a gente viu ontem, né? A gente vê aqui o sistema já com alguns meses de idade. Esse sistema é o quê? A gente tem linhas de árvores a cada 5 metros, né? Muita árvore de poda. Aqui a gente não colocou frutífera nesse sistema, né? Por que não colocou frutífera? Porque se você não vai podar um abacateiro como você vai podar um eucalipto. Você não vai podar uma laranjeira como a gente poda um ingá. Você não vai podar um caqui como a gente poda uma glericídia, por exemplo, que são árvores boas de poda, né? Então a gente tem árvores a cada 5 metros aqui, e na entrelinha a gente faz consórcios de hortaliças, né? Aí aqui, ó, chegou nesse momento, ó, você tem árvores, então plantou, a gente colheu muita hortaliça nas entrelinhas, né? Deu produtividades altíssimas aqui. Teve agricultor que tirou R$ 8.000 por cada módulo. O módulo ele tinha 500 metros quadrados, né, por cada família. Então, em 500 metros quadrados, teve agricultor que em 6 meses chegou a colher R$ 8.000 de hortaliça. Né? Isso é uma produtividade bem alta. Né? Em 500 metros quadrados, tirar R$ 8.000 é algo bem interessante. Né? É, Se a gente multiplica isso por 20, né, que seria 1 hectare, vai dar cento e tantos mil reais, né, por hectare. Então aqui a gente tem linhas de árvore, né? Então a gente plantou as árvores, plantou as hortaliças junto, colheu as hortaliças e ficaram as árvores, né? E aí, o que a gente fez, né? A gente queria voltar com a hortaliça. A gente consegue voltar com a hortaliça aqui nessa situação dessa foto, né? Se a gente olhar para essa imagem, a gente consegue imaginar hortaliças crescendo bem embaixo dessas plantas? Não. Né? Essas plantas que a gente plantou, né? Bananeiras, árvores de poda. Então, o que a gente fez? A gente podou essas árvores, né? Então, aqui uma imagem da gente podando. A gente derruba as bananeiras, né? As bananeiras, elas aceitam isso, né? Aceitam ser derrubadas, elas rebrotam. Quando a gente derruba uma bananeira, a gente não está matando a bananeira, né? A gente está fazendo uma poda na bananeira. Então, a gente derrubou as bananeiras, podou muito bem as árvores, né? É, Aqui nesse caso, a gente triturou a matéria orgânica, né? A gente usou um triturador para triturar a matéria orgânica. Não que triturar é algo que tem que ser feito, né? A gente triturou principalmente porque aqui a gente ia plantar hortaliça. E hortaliça demanda um material mais trituradinho, né? Mas é isso, quem não tem triturador pode colocar o material sem triturar também.
e vai dar muito bem. Pode colocar serragem, pode colocar qualquer coisa, né? O importante é cobrir o solo, né? Quando a gente entende que cobrir o solo é importante, é difícil a gente fazer sem cobrir o solo, né? Então depois ficava o plantio desse jeito, né? Árvores podadas, as bananeiras derrubadas, a gente triturou a matéria orgânica, organizou o material no plantio, né? Nas entrelinhas e plantou hortaliça. Aqui a gente vê as hortaliças crescendo, né? Junto com a rebrota das linhas de árvore. Então a gente vê aqui, ó, as bananeiras rebrotando, as árvores rebrotando e as hortaliças crescendo junto com isso, né? Então, esse aqui é um sistema para a gente ficar voltando com hortaliças, né? Ficar voltando com espécies anuais, como sistemas que eu plantei aqui no sítio, como eu mostrei para vocês, né? Então, sistemas para a gente ficar voltando com anuais nas entrelinhas, né? Diferente desse sistema aqui, por exemplo. Esse aqui é um sistema também plantado lá em Ribeirão Preto, no mesmo agricultor, no Zaqueu. É o Zaqueu que está dirigindo, pilotando o trator aqui, né? Então a gente vê esse mesmo sistema aqui, ó. E aqui é muito interessante. Isso aqui era uma área muito degradada, uma área que só tinha carrapicho, né? Não tinha matéria orgânica, um solo compactadíssimo, né? Centenas de anos ali plantando cana de açúcar, café anteriormente, depois cana de açúcar, depois vira pasto, vira uma área extremamente degradada. O que que a gente fez? A gente plantou um capim um ano antes, né? Semeou um capim mombaça, um capim muito bom de se trabalhar. Por que semear o capim? Para o capim regenerar o solo, para o capim gerar matéria orgânica, né? Então, um ano antes, a gente plantou o capim, depois a gente cortou esse capim, abriu linhas, né? Marcou linhas, fez as linhas de plantio aqui, ó. Depois juntou essa matéria orgânica do capim e fez linhas onde a gente entrou com sistemas de fruta. Então, aqui já é um SAF com foco em fruta. Goiaba, laranja, abacate, caqui, né? Manga lá é lugar de manga, produz muita manga lá em Ribeirão Preto, né? Então linhas onde a gente entrou com frutas, né? E a gente fica roçando a entrelinha. Então, a gente tem sistemas desse jeito aqui, né? As linhas de árvore e aí as entrelinhas com capim, né? O capim como um aliado para produzir matéria orgânica, para ser levada para para as linhas, né? Para a gente. Então, a entrelinha fornece matéria orgânica para a linha, né? Então, aquele sistema que a gente acabou de olhar, de horta, né? O que acontece? A gente tem linhas de árvore, que essas linhas a gente poda elas, e a linha fornece matéria orgânica para a gente cultivar as entrelinhas, para a gente plantar hortaliças anuais nas entrelinhas. Esse sistema aqui é um sistema de fruta. E o sistema de fruta, a gente tem o contrário. A entrelinha produz matéria orgânica para alimentar a linha, né? Então, aqui o capim gera biomassa, gera matéria orgânica para a gente alimentar as linhas, né? Então, a entrelinha alimenta as linhas, né? A gente vê aqui sistemas, esse meu sistema já é um pouco mais avançado, as árvores já estabelecidas, a banana já estabelecida, o capim continua sendo roçado aqui na entrelinha, né? Então o capim sendo roçado na entrelinha e sendo levado para, para as linhas, né? E aqui é, sistemas, os sistemas que a gente, acho que a gente chegou a comentar ontem, né? Que a gente plantou lá na Fazenda da Toca, no interior de São Paulo, em Tirapina, né? Próximo a São Carlos. A Fazenda da Toca é uma grande fazenda de citricultura, né? De laranja. E no ano de 2011, a gente montou alguns pilotos, né? De sistemas agroflorestais lá, de trazer todos esses princípios que a gente conversou ontem, né? Para um sistema de fruticultura, um sistema de citricultura, de plantio de laranja, né? Então, em 2011, 2010, 2011, né, com as máquinas que a gente tinha lá, um pouco aproveitando os espaçamentos que já se plantavam, as linhas de laranja naquela fazenda, né? A gente montou um piloto ali
de 2 hectares, né? Então, o que que a gente fazia? A gente fazia linhas de plantio, né? A gente fez vários erros aqui, né? A gente fazia linhas de plantio, a gente passava um subsolador, uma rotativa de trator nas linhas, depois sulcava, né? Fazia o plantio das árvores, né? Aí depois vinha cobrindo o solo. Aqui a gente usou cama de cavalo, né? O que que é a cama de cavalo? Cama de cavalo é onde os cavalos dormem, né? O pessoal joga serragem e ali tem muita urina, fezes, né? Junto. E aí vira um material muito bom. Então a gente trouxe isso para as linhas de plantio, fazia o plantio, né? E depois a gente entrava com plantio de mombaça nas entrelinhas, né? Então aqui a gente vê um conceito, né? Um conceito que é também uma quebra de conceito. Eu gosto sempre de brincar que o agricultor geralmente ele tem um pavor ao capim, né? A gente quer acabar com o capim. Então essa estratégia aqui para sistemas de fruta é algo muito interessante, né? Porque o que eu gosto de dizer que é plantar capim para não ter capim. Você não gosta de capim, plante capim, né? Então a gente plantou capim na entrelinha. Esse capim, depois estabelecido, ele é roçado e ele é levado para as linhas. Então, aqui nas linhas de fruta, né, onde está a laranja aqui, onde você tem inhame, laranja aqui nessas linhas, você observa que no pé das plantas não tem mato crescendo. Não tem mato porque a gente plantou um capim muito bem plantado na entrelinha. Esse capim é cortado, a matéria orgânica dele é levada para as linhas, e na linha, como tem bastante matéria orgânica, o mato não cresce. Então, plantar capim para não ter capim. Se você não gosta de capim, plante capim para não ter capim. A gente planta capim na entrelinha, esse capim é roçado, é levado para, para a linha, e na linha de árvore, como tem bastante matéria orgânica, né, um dos resultados é a ausência de mato nas linhas. Né? Por que isso foi muito importante? Lá na Toca, né, uma grande fazenda de citricultura, existiam alguns desafios. Um grande desafio era eliminar o mato no pé da fruta, né? Que isso na fruticultura orgânica é um grande desafio, né? Como é que você elimina mato no pé da fruta, né? Então, mato é uma estratégia da natureza de cobrir o solo, né? Então, se o solo está descoberto, é como se fosse uma ferida. Então, a natureza vai mandar alguém para cobrir aquela ferida. Então, vai vir um capim, um carrapicho, né? Algum mato para cobrir aquela ferida. Então, um jeito de não ter mato é cobrir muito bem essa ferida, colocar um band-aid muito bom, né? Então, aqui a gente colocou matéria orgânica, né? Para evitar o mato. E isso foi um resultado muito grande, né? A gente conseguir evitar mato no pé da fruta, né? Um outro desafio era adubação, né? Então, a gente conseguiu diminuir a adubação que se fazia, orgânica, né? Pó de rocha, sulfato de potássio, composto orgânico, pela metade. Isso foi algo bem importante assim para a fazenda também, né? E uma outra questão que existia era a doença, né? A silvicultura no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil também, vive uma crise muito grande, muita doença, muitas áreas de citros, né? No Brasil foi perdendo espaço, foram sendo tiradas, virando monocultivos de cana, por ter muita doença, né? E aí, o que que a gente fez nesse pomar de laranja, né? A gente deu um ambiente para a laranja, para ela poder ficar uma laranja saudável, né? Combater as doenças com saúde, né? O que que se fazia nos outros pomares dessa mesma fazenda? Em pomares que eram orgânicos, mas orgânico convencional. Você tinha monocultivo de laranja em sistema de monocultivo, né? Então você nutria de forma orgânica, combatia as pragas de forma orgânica, né? Então, no orgânico, hoje você usa uma substituição de insumos, né? Então, no convencional, você combate as pragas com químico, né? Você joga agrotóxico para combater as pragas, e no orgânico você faz caudas orgânicas. Então, por exemplo, um grande inimigo da citricultura é um insetozinho chamado psilídeo, né? Que ele transmite doenças para a laranja. Então, o que o pessoal no orgânico faz? Semanalmente, passa um pulverizador pulverizando calda de nim.
Então você, com NIM, você extermina o psilídeo, e aí, exterminando o psilídeo, você não tem propagação de doenças nas plantas de cítrico, né? Só que o NIM, ele é permitido pela cultura orgânica, mas ele é muito forte, né? Ele acaba matando outros insetos também. O tanque, o pulverizador com trator passando toda semana, compactava muito o solo. Então, nessa parcela que a gente plantou lá na Fazenda Tóquio, a gente decidiu não pulverizar, né? A gente não pulverizou nenhuma vez os defensivos, os produtos orgânicos, né, para combater as pragas. E é interessante que 3, 4 anos depois, né, na fazenda tinha um controle muito rigoroso, né, por talhão. Ah, talhão tal está apresentando tal doença, talhão tal está apresentando outras doenças, né? E em toda a fazenda, o talhão que menos apresentava doença era esse talhão de sistemas agroflorestais, onde a gente não estava combatendo as pragas e era o talhão em toda a fazenda que menos apresentava doença, né? Então isso acabou gerando também uma certeza para se expandir os sistemas, né, para mais áreas. Então no ano de 2000, 2014, 15, né, se começou a fazer uma expansão desse sistema para áreas maiores, né? Isso aqui foi uma área de 45 hectares que a gente implantou, né? Então aqui também a gente usou essa estratégia de plantar um capim um ano antes, em áreas muito degradadas, né? Em áreas muito degradadas, áreas grandes, onde a gente vai trabalhar com fruticultura. Isso aqui é um processo bem interessante de se fazer, né? A gente fazer um plantio de alguma coisa antes para se gerar bastante matéria orgânica para a gente começar um ano depois, né? Eu sei que algumas pessoas olham para isso e falam assim, poxa, mas você vai perder um ano, né? Gosto muito de comparar isso com construir uma casa, né? É como fazer um alicerce. Quem já construiu casa, talvez vai entender um pouco isso, né? Aí vai construir o alicerce, você fica 2 meses ali e você não vê a casa subindo, é só ferro, e aí cava buraco, enche com concreto. Fala, poxa, mas por que não levanta logo essa parede? Por que não faz logo um telhado, né? Bora levantar essa parede, levanta, não faz alicerce, não, levanta a parede, faz telhado, né? Dá para fazer isso. Só que mais na frente sua casa vai rachar, vai afundar, né? Então a gente plantar matéria orgânica um ano antes é como construir um alicerce, é construir uma base sólida para a gente conseguir implementar os nossos sistemas, né? Então aqui a gente fez isso. Aqui a gente implantou o capim um ano antes, né? Aqui no caso o capim mombaça. Por que o capim mombaça? Porque ele é um capim torcerante, ele não é alastrante, ele é um capim altamente produtivo, né? É, então a gente plantou o capim mombaça em toda a área, né? É, aí depois do capim mombaça estabelecido, aqui nessa foto ainda, a gente veio cortando ele, a gente cortou a matéria orgânica, né? Aí depois a gente veio, né, tirando a matéria orgânica das linhas, né? A gente veio com essa máquina aqui tirando a matéria orgânica das linhas, né? Com o trator, né? Então a gente tira a matéria orgânica das linhas, mas tudo isso a gente pode fazer em menor escala, a gente pode fazer sem uso de trator também. A gente pode fazer isso aqui com a mão, né? Você pode roçar com uma roçadeira costal, você pode tirar a matéria orgânica com um rastelo, né? Só que isso aqui é uma escala maior, de a gente fazer 45 hectares de uma vez, né? Mas lembrando aquela regra, né? Agroflorestando o mundo de facão ao trator. A gente faz com que a gente tem a nossa disposição, né? Então a gente vinha com essa máquina aqui para afofar as linhas de plantio, né? Ela tinha a função tanto de afofar quanto matar as raízes de capim nas linhas de plantio, porque na linha de plantio a gente não quer ter capim, a gente não quer ter mato nas nossas linhas de plantio, né? E aí depois a gente vinha com essa outra máquina juntando a matéria orgânica em linhas, onde a gente entrava com o plantio das frutas, das espécies arbóreas, né?
E aqui são os mesmos sistemas, né? Essas áreas, essas mesmas áreas aqui, alguns anos depois, aqui 3, 4 anos depois, né? Onde a gente tem, onde a gente tem na, onde a gente tem na entrelinha capim e nas linhas limão, aquele limão Tahiti, né? Mogno africano, árvores de poda, como ingá, como acácia-manjo, eucalipto, guapuruvu, né? E o capim na entrelinha, que ele é roçado a cada tanto e é levado para, para as linhas, né? Mas aí, pessoal, só assim, mais uma vez, né? Entendo que isso aqui pode ser adaptado para a sua realidade, né? Então, a gente mostrou desde um plantio feito com pequenas máquinas, né? Até um plantio feito com grandes máquinas. A gente pode fazer isso só com enxadão, só com enxada, com facão, também, né? Então a gente adapta para aquilo que a gente tem à disposição, né? Para a nossa realidade, né? Ontem a gente falou também aquela fala do Pedro Baiano, né? Que a agrofloresta é a cara do dono, né? A gente vai montar a nossa agrofloresta, né? Então, isso se adaptando aos recursos que a gente tem, né? Ao maquinário em que a gente tem, né? As ferramentas que a gente tem disponível, né? Se a gente tem matéria orgânica ou se a gente não tem matéria orgânica disponível, né? Tudo isso são coisas que vão moldar a nossa agrofloresta, né? Então, quando a gente vai implantar um sistema agroflorestal, né, pensando um pouco no, só revendo agora um pouco um passo a passo, né, acho que uma primeira coisa é conhecer o lugar, né? É claro que isso para um agricultor, para quem vive no terreno, já é algo muito lógico, né? Porque você conhece, você convive com aquele lugar, né? Tem gente até que tem a oportunidade do pai ter vivido ali, de você já conhecer a história daquele lugar, o que que foi cultivado antes, né? O que que tinha ali, o que que tinha ali antes, né? Mas muitas vezes, né? Não é a realidade de muitas pessoas, sei lá, quem às vezes tem gente aqui que, sei lá, não tem nem um sítio não pensa em plantar, mas pensa em ser um técnico, alguém que vai ajudar outras pessoas, né? Mas quando a gente vai planejar uma agrofloresta, é muito importante a gente conhecer o lugar, né? E quando a gente conhece o lugar, né, o primeiro passo é a gente olhar para o lugar, né? Olhar para o lugar, fazer uma análise no lugar, né? Ver se tem matéria orgânica ou se não tem matéria orgânica, né? A matéria orgânica é algo indispensável para a gente, né? Durante muitos anos, eu saía para dar consultorias, para dar cursos em muitos lugares, né? E aí, antes de ir, o pessoal sempre fala, faz uma lista para a gente, né? E aí, a gente colocava, precisa de ferramentas, precisa de sementes, de mudas, tudo isso é muito importante. Mas o mais importante de tudo é a matéria orgânica, né? A gente precisa ter matéria orgânica para iniciar os nossos sistemas, né? E aí, se não tem matéria orgânica no lugar, mas eu não tenho, né? Eu só tenho um pasto fraco, eu não tenho um pasto forte para começar, né? Um pasto forte é um bom lugar de começar um sistema agroflorestal. Você tem matéria orgânica para iniciar o seu plantio, né? É, Então, não tem matéria orgânica. Uma opção é a gente trazer de fora, né? Põe no carro, pega carrinho de mão, roça à beira de estrada, poda umas árvores, pega matéria orgânica na rua de pessoal que está podando árvore, né? Junta esse material e leva para o seu plantio, né? Só que isso para áreas grandes às vezes se torna inviável, né? Então, uma outra opção é o que a gente acabou de ver em algumas imagens, né? É construir essa matéria orgânica anteriormente, plantar coisas que gere matéria orgânica, né? Para um ano depois a gente entrar com o plantio, né? Isso aqui em casa a gente tem feito, até nessa foto aqui, dessa área aqui, né? Por exemplo, essa entrelinha aqui agora, a gente. Eu colhi arroz recentemente nessa entrelinha, né? Eu pretendo aqui no mês de junho
entrar com hortaliça, né, porque vai estar frio, o fotoperíodo vai estar curto, em junho, né, é uma época muito boa de plantar hortaliça, alface, brócolis, repolho, né, hortaliça. Então, o que que a gente fez aqui agora? Eu colhi o arroz e aí eu entrei com uma adubação verde, né? Eu peguei sorgo, milheto, crotalária, que é uma adubação verde. Todas essas coisas você encontra na internet para comprar, né? Sorgo, milheto, crotalária, feijão guandu. Eu fiz um mix das sementes e joguei aqui, aqui por cima do arroz recém-colhido. Joguei e depois rocei, né? Esse detalhe é bem importante, né? Você joga o mix de semente, depois você roça a palhada para a semente cair no solo e a palhada ficar por cima da semente, né? Então, aqui em junho, eu vou roçar toda essa matéria orgânica que se construiu, né? E aí vou entrar fazendo um plantio de hortaliça aqui nessa entrelinha de plantio, né? Então é isso. Quando a gente começa o nosso plantio, né, uma das coisas mais importantes é a matéria orgânica, né? Então é você identificar, tem matéria orgânica para eu começar o plantio, né? Eu tenho, né? Então como é que eu vou usar essa matéria orgânica, né? Não tenho, eu vou trazer de fora, ou eu vou plantar um ano antes para fazer um plantio no ano seguinte, né? Então teve áreas aqui no sítio que eu fiz isso esse ano, né? Teve várias áreas que eu organizei a matéria orgânica e fiz o plantio, mas teve áreas que eu preparei para o ano seguinte, né? Fiz um mix de plantas, né? De feijão de porco, de milheto, sorgo, crotalária, né? Comprei semente, fiz um mix de semente e joguei no solo para gerar a matéria orgânica para eu entrar com o plantio no ano seguinte, né? Então vamos lá, chegamos no lugar, né? Fazer um diagnóstico do lugar, observar da onde eu vou trazer matéria orgânica, né? Se tem matéria orgânica no lugar, fazer uma análise no solo, né? E aí, quando a gente fala em fazer análise de solo, logo vem em mente a gente fazer o que todo mundo faz, né? Que é pegar um pouco de solo, existe metodologia para isso, né? Tem ferramenta para você fazer isso, tem uma ferramenta chamada Trado, né? Que você tira um pouco de solo sem misturar ele, aí você pega frações do seu solo de 0 a 10, né? Em pontos diferentes da parcela onde você vai trabalhar, né? Aí também você pode fazer de 10 a 20, de 20 a 40, né? Faz uma mistura depois dessas frações, né? Então pega de 0 a 10 em vários pontos, mistura, né, para homogeneizar, pega um pouco dessa fração e você manda para o laboratório, né, para saber como está o pH, para saber como é que está de nutriente, né? Tudo isso é muito importante. E aqui no sítio, a gente faz muito isso, né? E a gente faz isso até de maneira exagerada, a gente faz a cada 6 meses. Mas eu não faço análise de solo dessa maneira para orientar o que a gente vai plantar aqui no sítio, né? Eu faço muito mais isso para acompanhar o desenvolvimento que está acontecendo no solo. Acompanhar mudança de pH. E muitas áreas está mudando muito o pH, né? Tem área que já mudou de 5 para 5,5 em 6 meses, né? Para acompanhar disponibilidade de nutriente, né? Para acompanhar o que está acontecendo quimicamente no solo. Mas para orientar o que eu vou plantar, eu me oriento muito mais por pegar um pouco da terra, ver como é que ela está, a estrutura. Pega um torrão, quebra esse torrão. Quanto mais desuniforme quebra esse torrão, demonstra que tem mais vida no solo, tem mais bichinho trabalhando ali. Sente um pouco o cheiro da terra. Cheiro de terra diz muita coisa. Quando tem cheiro é porque tem vida. Pega um dia, experimenta isso, pega um solo de monocultivo e cheira para você ver como que é. A terra é estéril, não tem cheiro. Cheiro é vida, é fungo, é vida trabalhando ali, né? Então, quanto mais cheiro tem a terra, melhor é a terra, né? Então, observa se a terra tem cheiro, observa a cor da terra, observa a estrutura da terra, quebra um pouco a terra, né? Quebra um torrão, vê como é que está a vida no solo. Observa quais plantas estão crescendo ali naquele lugar.
como é que está o vigor dessas plantas. Ah, eu tenho vassourinha, né? Mas a vassourinha está muito amarelada? Ou a vassourinha está mais esverdeada? Ela está mais forte ou ela está mais fraca, né? Observa a coloração, observa o vigor daquelas plantas, né? Então isso é uma análise do solo também. Os agricultores, eles faziam e fazem análise de solo muito antes é, de haver laboratório, né, para se analisar o solo, né? Então, fazer uma análise no solo, né, quem tiver a oportunidade de mandar para o laboratório é bom, né, até para acompanhar o desenvolvimento do seu solo, mas fazer essas análises que a gente acabou de falar, quebrar um torrão, sentir a estrutura, sentir o cheiro, observar quais plantas estão crescendo, como é que está o vigor dessas plantas. Então, isso é o que eu uso muito mais para orientar os nossos plantios, né? Porque é isso, agronomicamente, o que a gente está fazendo aqui nesse sítio é impossível, é mentira, né? É fake news. Você colher milho em um solo arenoso que era eucalipto antes, com pH 4,5. Mas a gente está colhendo milho maravilhoso, a gente está colhendo tomate maravilhoso, berinjela maravilhosa. E um solo, né? Ele hoje é deficiente em nutriente, que o pH está baixo, está ácido, ele vai mudar com o tempo. Tem solos que a gente começou com pH 4,5, em 2 anos foi para um pH 6. Isso é uma mudança muito grande. E por que essa mudança aconteceu? Porque a gente colocou muita matéria orgânica, a gente colocou uma grande diversidade de plantas ali no lugar, né? Se associando com bactérias, criando fungo, criando vida, e o solo ele vai mudando com o tempo, né? Então fazer né, observar a matéria orgânica, fazer uma análise do solo, pensar o que cresce bem na sua região. Isso é algo muito importante no nosso trabalho também, né? Eu vejo um grande erro acontecendo aí, muitas vezes, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, a gente é muito amigo, já fui lá na casa dele muitas vezes, ele vive vindo aqui em casa, mas ele mora lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. E ele, lá no começo, ele falou assim: não, eu moro em Santa Cruz, né? E aqui é um frio danado, mas eu vou plantar manga, eu vou plantar jaca. É, e ficava teimando com manga, com jaca, aí botava sombrite, botava lona em cima das plantas, né? E tinha uma trabalheira para plantar manga lá naquela região. E nunca colheu manga. Está lá há anos fazendo isso e nunca colheu manga. Então é isso, você pensar o que vai bem na sua região e plantar aquilo que vai bem. Isso para mim é um ponto muito importante, né? Porque eu vejo gente que às vezes fica lutando contra as condições do lugar onde está, né? Então, sei lá, conheço gente que foi para Curitiba, ah, mas eu sou mineiro, minha família é mineira, me identifico muito com café, vou plantar café em Curitiba. Aí dá geada queima o café, aí peleja, tem que jogar lona em cima do pé de café, uma trabalheira, né? Quando, por exemplo, caqui é uma coisa que dá super bem na região de Curitiba. Então devia estar investindo em caqui, devia estar investindo em pêssego, não em café, e não em manga, né? Então isso é um ponto muito importante, né? Fazer uma lista daquilo que cresce bem na sua região e trabalhar com aquilo que vai bem na sua região. Então, por exemplo, aqui no sítio, a gente está plantando muita pitaia. Por quê? Porque tem produtores de pitaia produzindo pitaia aqui na nossa região. A gente foi visitar esses produtores, convidou eles para vir aqui também, né? E aí, isso também foi um ponto muito importante no começo dos nossos trabalhos aqui no sítio, né? A gente ir visitar produtores, né? Às vezes a gente ia visitar produtores que nem faziam agrofloresta, que fazem monocultivos, né? Então, por exemplo, esse produtor de pitaia, que é um grande amigo nosso, ele trabalha com monocultivo, né? Mas é isso, eu não fui para lá para aprender a fazer monocultivo de pitaia, fui para lá para conversar com ele sobre quais variedades, sobre quais tratos que se dá na pitaia, né? Então, ir com olhar crítico, mas aprender com quem está fazendo na região. Isso é algo muito importante. Isso deu várias ideias para a gente. Então, por exemplo, um dos carros-chefes que a gente planta hoje aqui no sítio é uma fruta não muito conhecida ainda, mas tem tido nos supermercados, vai nos Pão de Açúcar hoje em dia tem, que chama Achachairu, né? Não sei se todo mundo já viu. Achachairu é uma fruta muito maravilhosa, um bacupari do pé dos Andes, né, da Bolívia. E aí, por que a gente decidiu plantar chachairu aqui?
A gente foi visitar um produtor aqui em Paulo Lopes, uma cidade vizinha nossa aqui, né? E ele está plantando muito chuchairu, já está plantando há 15 anos chuchairu lá, colhendo, vendendo, né? E isso foi um incentivo para a gente. Então, foi uma das plantas que a gente decidiu plantar em grande quantidade para consumir, para comercializar. Então, chachairu, pitaia, abacate, né? Por que abacate? Porque abacate dá muito bem aqui na região, né? Então, escolher plantas que cresça bem no clima aonde você está, né? Isso para mim é algo muito importante, né? Aqui a gente está testando várias coisas. Eu testei plantar pequi, né? Durante um curso veio indígenas do Xingu aqui, trouxeram sementes de pequi lá do Xingu para gente. E a gente plantou. Mas é isso, não estou comprando semente e fazendo plantios imensos de pequi em agrofloresta. Eu peguei 10 sementinhas que me deram e estou testando, né? Aí pedi para amigos mandarem algumas coisas da Amazônia, né? Bacuri da Amazônia, castanha da Amazônia. Mas é isso, não estou plantando 1.000 pés de castanha. Eu peguei 5 plantinhas de castanha da Amazônia e estou plantando. Eu gosto muito de uma fala de um amigo do Paraná, agricultor, né, o Antônio Capitani, que ele fala assim: todo agricultor também deveria ser pesquisador, né? Então a gente investiu um tempo nisso. Pegar algumas variedades, testar, ver se cresce. Por exemplo, banana da terra, né? Quando eu vim plantar aqui, vários agrônomos que vieram fazer curso falaram: você está doido? Você vai plantar banana da terra aqui em Santa Catarina? Ninguém tem banana da terra não dá aqui em Santa Catarina, né? Mas é isso. Quem é a melhor coisa para dizer se a banana da terra vai bem ou não aqui? Melhor do que um agrônomo, melhor do que um botânico, um engenheiro florestal, é a banana da terra, né? Planta ela e pergunta para ela: você veio bem? Você deu um cacho bom? Você ficou saudável? Deu grande? Deu boa? Né? Então, ela que vai dizer para você se vai bem ou não. Então, várias coisas a gente está fazendo a nível de teste aqui, né? E tem várias coisas que eu já vi que não vai. Por exemplo, frutapão. Frutapão no primeiro frio ficou tudo triste, queimou, né? Então, tudo bem, eu não fico deprimido, triste com isso. Porque é uma coisa que eu testei e não foi bem, tudo bem, eu parei, né? Mas tem coisa que eu estou muito animado, como por exemplo o piqui. Tá lindo e maravilhoso, né? Quero pegar mais semente e plantar mais. Banana da terra tá dando uns cachos gigantes, maravilhoso, super saudável, super bom, né? E é maravilhoso comer banana da terra no café da manhã. Que feliz que eu estou por colher banana da terra. E vou plantar muito mais agora, de agora para frente. Então, o que está dando certo, eu vou dar sequência, e o que está dando errado nos meus experimentos, eu deixo quieto, né? Não incentivo ninguém também da região a plantar, e eu mesmo não dou continuidade ao plantio, né? Então, essa parte de você testar, né? Perguntar para as plantas o que cresce bem na sua região, é algo que eu recomendo, assim, eu acho que é muito legal fazer isso, e eu me surpreendo muito. Tem várias coisas que eu achava que não ia bem, como o pequi, por exemplo, e está indo super bem até agora aqui no sítio, né? E é isso, tem coisas que não vai bem e está tudo bem, né? Você não precisa dar continuidade naquilo, né? Mas, bom, não faça investimentos em coisas que você não tem certeza ainda, né? Coisas que ninguém ainda planta na sua região, que você não vê crescer bem na sua região. Essas coisas vá com mais calma, né? Plante um ou outro, né? Por exemplo, tem coisas que eu adoro ter, por exemplo, coco, né? Tem coisa mais linda do que um pé de coco, né? Tem coisa melhor do que tomar uma água de coco, né? Então, coco não cresce bem onde eu estou aqui, né? Eu amo coco, mas o coco não cresce bem aqui onde eu estou, né? Mas eu planto alguns coquinhos. Tem uns 5 pezinhos de coco plantado ali para fazer uma gracinha, fazer uma historinha. Ter um coquinho vai dar um coquinho ridículo, pequeno, para tomar. Quem sabe dá um coco grande, né? Mas eu não estou esperando colher um coco grande, né? Então é isso. Ter coisa, plantar coisas que vai bem, que você tenha certeza, né? Porque a experimentação é importante, mas a acertação também é importante, né? Porque dá ânimo, dá ganas, né? Você quer fazer mais, dá renda, né? Você se anima, continua vivendo no sítio, continua produzindo, continua plantando, né? Então, assim, é isso. A experimentação é de extrema importância, mas a acertação também é de extrema importância, né? Então, aqui no sítio, a gente faz um pouco desse jeito. Faz experimentação, mas faz acertação também.
Então, pitaia não é uma coisa que eu plantei para experimentar. Ah, vou ver se aqui na terra vai bem, vou ver se vai nascer. Não, a gente está plantando para valer, né? A xixairu, a gente está plantando para valer. Abacate, estamos plantando para valer. Mas várias outras coisas a gente está experimentando também, né? Isso é uma coisa que eu recomendo muito para vocês, né? Faça uma lista daquilo que cresce bem na sua região, em função do que os agricultores estão plantando na região. Anda, adoro, por exemplo, sei lá, vou fazer um trabalho lá no Senegal, lá, sei lá onde, na, na Austrália, né? Uma coisa que eu sempre buscava fazer, vou dar uma consultoria para um cara que quer fazer uma floresta na Austrália, né? Eu chegava e falava assim, ó, primeiro dia, vamos só passear na cidade, né? Então a gente dá uma volta na cidade e sair olhando os quintais para ver o que crescia bem, né? Olha, quais árvores frutíferas vão bem naquela região. Olha qual árvore para ser podada cresce bem na sua região. Como é que você vê, né? Olha pela rua, né? E aí você vê, olha, aquela árvore ali a prefeitura podou e ela rebrotou. E, meu amigo, a árvore que a prefeitura podou e rebrotou, ela aceita qualquer coisa, né? Porque ou poda mal feita, geralmente é poda de prefeitura, né? Então, observar isso também, né? Quais árvores que... aqui tem pata de vaca, e podaram e ela rebrotou bem. Olha esse ingá, né? Podaram e ele rebrotou bem. Então, observar árvores de poda que crescem bem na sua região, observar quais frutíferas crescem na sua região e fazer uma lista das plantas, né, que você vai usar para, para o seu sistema, né? Entender qual que vai ser o foco do seu plantio, né? Porque é isso, a gente falou, por exemplo, SAF música, mas é isso, eu não vou, eu tô falando assim, eu Namastê 2026, não penso que eu vou fazer um sistema de SAF música. Acho lindo quando eu vou para Pernambuco, né? Eu fui junto com a Jaque lá, né? Algumas vezes, ou pelo menos uma vez. E é linda, uma energia maravilhosa. O pessoal é dedicado e faz instrumento musical. São músicos profissionais, né? Adoro ajudar eles. Mas eu não me vejo fazendo um SAF música aqui no meu sítio, né? Assim como também, hoje, eu não me vejo fazendo um SAF roupa aqui no meu sítio, né? Mas um SAF fruta é algo que estamos fazendo. Um SAF galinha é algo que estamos fazendo. Um SAF anual é algo que estamos fazendo, né? Então, qual que vai ser nosso foco? O nosso foco é fruta, né? Então, pensar qual que é o foco do seu plantio, né? Não, meu foco vai ser espécies anuais, né? Por exemplo, eu acho que quem mora próximo a uma cidade grande como São Paulo, a uma cidade grande como Brasília, né? Que tem um consumo ali do lado de coisas frescas, né? Eu acho que é muito interessante pensar em um sistema de SAF anual, um sistema de SAF horta, né? Linhas de árvore que você vai ficar podando e voltando com horta, para atender a sua demanda, né? Por exemplo, aqui no sítio não é tanto o nosso foco, um SAF horta, né? A gente tem horta, né? A gente comercializa a horta, mas não é o nosso grande foco. Nosso foco está muito mais no SAF fruta, áreas de fruta, né, com frutas diversas, para atender principalmente o nosso consumo aqui no sítio, né? Nosso consumo pessoal da família, nosso consumo de Airbnb, que a gente trabalha aqui no sítio, do pessoal que consome aqui, né? Então a gente tem áreas de frutíferas, a gente tem áreas de anual, a gente tem áreas para galinha, a galinha também é um carro-chefe aqui no sítio, né? Então pensar o foco do plantio também é algo muito importante para cada um, né? E aí é isso, pessoal. E uma coisa só para terminar aqui, que é muito importante, e assim, já falei isso em vários lugares do mundo, né? Vou falar aqui também, mas, por exemplo, eu mesmo me pego não respeitando isso. Planeje um pouco o quanto que você consegue plantar que você vai conseguir manejar depois, né?
Porque o manejo é uma parte muito importante do nosso trabalho, né? E quando ele não é feito do jeito certo, na hora certa, né? Ele é algo muito decisivo no resultado do nosso trabalho, né? Já vi muitas agroflorestas serem muito bem plantadas. O que é uma agrofloresta bem plantada? De um jeito bom, bem planejada, que foi plantado na hora certa, foi plantado do jeito certo, com as melhores mudas possíveis, né? Mas depois, quem ficou ali não manejou muito bem. E aquela se tornou uma mal agrofloresta. E tá tudo bem, a melhor coisa que a gente pode fazer é uma agrofloresta bem feita, e a segunda melhor coisa que a gente pode fazer é uma agrofloresta mal feita. Mas buscar acertar é importante. A acertação, ela é importante, né? Assim como já vi agroflorestas serem mal feitas, mal implantadas em época ruim, com muda ruim, de jeito ruim, mas depois quem ficou ali cuidou com tanta técnica, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta presença, que se tornou uma boa agrofloresta. Então, o manejo é uma parte muito importante do nosso trabalho, né? Então, fazer esse equilíbrio. Quanto que eu vou implantar, em que eu vou conseguir, com a minha mão de obra que eu tenho disponível, que é muito variável, né? É variável conforme o tamanho da família, é variável se tem funcionário ou não tem funcionário, né? Então, quanto que eu vou conseguir implantar, que eu vou conseguir manejar depois, né? Isso é algo muito importante no nosso trabalho. E aí, pessoal, vou encerrando minha fala aqui, e passando a voz para Jaqueline. Eu tenho um videozinho para passar para vocês, resumindo isso tudo que o Namastê falou, né? Então, a gente esquematizou num videozinho ali de uns 2 minutos, o passo a passo, né? Então, para você fazer ou no seu quintal, ou na sua horta, ou no seu sítio, basicamente são esses princípios, só que aplicado à sua realidade. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que vai ficar bem ilustrativo. Vamos ver aqui. Essa aqui é uma agrofloresta, então aqui era uma área que tinha mato, então a gente primeiro roçou todo esse mato, a gente tirou para fora, a gente jogou pó de rocha na área, depois a gente veio passando um tratorito. Depois de passar o tratorito, a gente marcou os canteiros, aqui temos canteiros de 80 centímetros, 80 centímetros de canteiro, 45 de caminho, 80 de canteiro, 45 de caminho, né? A gente preparou os canteiros, a gente colocou muita madeira no caminho, sempre madeira em contato com o solo. O mato que a gente tirou daqui, a gente colocou por cima da madeira para criar um ambiente de decomposição para a madeira se decompor, né? Então o caminho, que geralmente é um espaço morto na horta, aqui é uma composteira, um espaço vivo, com muita matéria orgânica. Depois nos canteiros, a gente veio colocando as árvores. Esse aqui é um canteiro de árvore, de serviço. Então aqui a gente tem uma bananeira para poda, a gente tem urucum, a gente tem ingá, tem bananeira de novo, tem gliricídia, tem tucaneira, são a linha de árvore. Mas não é porque é linha de árvore que não vai hortaliça, deve ir hortaliça, né? Aqui a gente tem almeirão, tem couve, tem rúcula, tem cebola de cabeça, né? Então, um canteiro de hortaliça. Aqui é um canteiro só com consórcio de hortaliça, né? A gente vai colher esse consórcio de hortaliça e vai entrar depois com capim no verão aqui. E aqui é um canteiro de fruta, né? Esse canteiro aqui é um canteiro de extrato médio com emergente. Aqui a gente tem um citro com a poncã, com o jatobá, que é emergente. Então o jatobá é uma fruta de extrato emergente. A gente também tem árvore de poda aqui, a caça-manjo, gliricídia, semente de abacate plantada aqui. Também temos hortaliças plantadas nesse canteiro, né? E aí se repete esse padrão: fruta, canteiro só com hortaliça, que vai entrar capim no verão, serviço, aqui, de novo banana, gliricídia, urucum, ingá, né? Aí aqui de novo hortaliça, que vai entrar capim no verão, e aqui agora fruta de novo. Só que a fruta nesse caso é extrato alto, no caso a gente colocou jaca aqui, e extrato baixo, no caso tem o cacau aqui. Mas também tem árvore de serviço, como a gliricídia, a caça-manjo e outras árvores de serviço aqui nessa linha também. Então esse aqui é o desenho que a gente está seguindo aqui nesse bloco, né? Onde a gente vai fazendo por parcelas. A gente já é a terceira parcela que a gente planta e vai encontrar com aquela lá, que na verdade já são 4, né? Só que aquela lá a gente veio de lá para cá também, banana da terra, tomate, e aí mais um módulo vai encontrar todo esse padrão com parcelinhos, com hortaliças e frutas. A gente vai colhendo as hortaliças e vai ficar no sistema de fruta para trás. Muita banana, muita jaca, muito cacau, muita laranja e muitas outras coisas aqui.
Então esse aqui é um sistema que foi implantado na mesma lógica do outro. Então aqui a gente já colheu os hortaliças, já colheu os alfaces, muito almeirão, rúcula, né? Ainda estamos colhendo berinjela, que está no final do ciclo dela, já está fechando o ciclo. E aqui a gente já vê as frutas, né? Então aqui tem um pequi que foi plantado por semente, que está germinando aqui. Aqui a gente tem um biribá da Amazônia, né? Uma fruta muito boa também. Aqui a gente tem a linha de serviço já estabelecida, a banana já nascida, urucum já grande, o eucalipto já grande, tucaneira, outras árvores, a mandioca crescendo aqui, a jussara sendo criada pelas hortaliças, pelas outras árvores, né? Então, um sistema que já está evoluído, a gente já colheu as hortaliças e ainda está finalizando a colheita. Ainda temos berinjelas sendo colhidas aqui, né? Fim de ciclo. Daqui a pouco vai ter aipim sendo colhido. Mas o grande objetivo aqui é as frutas. Pequi, biribá, jaca, abacá, cítricos, café, cacau, que está implantado nesse sistema. Esse vídeo resume bem tudo o que o Namastê trouxe da parte prática, né? Ele mostra que é possível a gente fazer agrofloresta em qualquer realidade, em qualquer solo, e que seguindo um passo a passo, qualquer pessoa consegue, mesmo quem nunca plantou nada antes, né? E na minha visão, a agrofloresta é o único caminho mesmo para a gente conseguir ter uma autonomia alimentar. E para a gente seguir falando um pouquinho sobre isso, né, gente? Que o sistema ele não quer que a gente tenha acesso a esse tipo de conhecimento, né? Que a gente questione a comida que está chegando na nossa mesa. Então, somos um pouco rebeldes, né, de querer ir para esse caminho, e eu acho que o mundo está precisando disso, né? Se a gente quiser ter um futuro diferente, a gente precisa começar fazendo, nem que seja num vaso ou no canteirinho na nossa casa, isso já vai ser uma grande revolução, né? Então, muita gente pensa que é muito gasto de tempo, eu não vou conseguir, é muito caro investir em conhecimento, ou eu tenho espaço muito pequeno, ou é muito difícil, né? Mas são coisas que a gente, no caminho, a gente vai aprendendo, né? Que é possível superar isso e que a gente pode ter resultados incríveis, né? Então, tem centenas de pessoas, milhares, né, aqui que passaram por aqui já, plantando sua comida saudável, né? Conseguindo colher nas suas casas, se libertando do sistema, ganhando mais autonomia, né? Então, a gente tem algumas fotos para inspirar vocês. Esse é um aluno que esteve aqui também, que é aluno também que fez o curso online. Pessoal colhendo frutas, colhendo hortaliças, né? É muito gratificante. E também, para quem não estava, eu passei esse videozinho, vamos ver se ele não for travar, senão a gente pode encaminhar para quem não viu. Oi pessoal, eu sou Esteban, eu sou uruguaio. Bueno, pessoal, me chamo Glauber Ferreira, sou da cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Sou Gabriela, de São Paulo. Meu nome é Juliana, eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em Florianópolis. Meu nome é Samuel, eu sou daqui de Itapirubá, norte, né, em Bituba, Santa Catarina. Meu nome é Saskia, eu moro nos Estados Unidos. Eu sou Vitor, atualmente estou morando aqui em Bituba. A minha maior dificuldade, antes de fazer os cursos com o Namastê, eu acho que, na verdade, era uma falta de conhecimento, assim. Eu não tinha ideia do que era agrofloresta, do que englobava, a grandeza que é, né, esse movimento. Depois de uma vida inteira afastada, comprando tudo no supermercado sem saber qual planta que é a melancia, qual planta que é a berinjela, o que faz, enfim, né, o que é o ingado. Como se eu precisasse aprender a ler e escrever de novo, né? Que esse era o sonho, era sair da roça. Só que hoje em dia o sonho é reverso. O sonho é voltar para a roça. Bom, eu sempre tive uma certa inquietude sobre os alimentos que a gente consome, né? Principalmente de origem vegetal, que é tudo muito envenenado, produzido muito massivamente. Para poder comer alimento saudável, comer um alimento sem veneno, um alimento que eu plantei, que eu sei a procedência. Antes eu tinha bastante dificuldade de ter resultados, né, antes do curso do Namastê. Antes eu fazia do meu jeito, plantava com muvuca de semente. Era um gasto de energia
financeira, de tempo, e no final não colhia esse resultado que a gente esperava. Tinha algumas dúvidas de escolha de quais espécies estavam compondo a agrofloresta, também alguns princípios da agrofloresta a gente pecava. Antes de conhecer o Namastê e participar dos cursos dele, a dificuldade grande mesmo era produzir matéria orgânica localmente. Eu tinha uma vontade muito grande, porém a vontade não era o suficiente para estar implementando áreas agroflorestais. No final o resultado não vinha e a gente acabava se frustrando. Isso é revolucionário. Esse curso com o Namastê é maravilhoso e você aprende muito mais do que como fazer a agricultura, como fazer a técnica, né? Você entende como a agrofloresta, ela realmente influencia muitas outras coisas, né? Como ela é importante para a continuação da existência humana no mundo. A minha relação mudou bastante depois de conhecer o Namastê e participar do curso dele. Consegui ficar um pouco mais relaxado ao executar e esperar expectativas dos meus cultivos. Aí dando lugar e entendimento para os processos naturais da vida, dos processos naturais dos cultivos. Enfim, tem toda a questão prática também que a gente aprende. Como fazer toda essa teoria virar realidade, isso é muito importante. É possível fazer agrofloresta em qualquer lugar, né? Então, para gente que tem apartamento, que tem espaços pequenos, aqui nos meus vasos de plantas eu já estou enchendo de matéria orgânica, que isso aí é um dos preceitos maiores, né? Que matéria orgânica nunca é demais. E eu já vejo que elas estão me agradecendo. Eu tava errando muito, né? Tava fazendo muita coisa ali. E depois que eu fiz o curso, eu consegui fazer um sistema muito mais organizado e que faria muito mais sentido futuramente, né? Não só aquele plantio para colher ali e já era, mas só que toda essa sucessão de plantar para o futuro consegui desenvolver com muito mais sentido. Depois do curso eu passei a entender melhor a relação de uma planta com a outra, os estratos, né? A sucessão ecológica delas e assim eu consegui acelerar os meus resultados. Eu tive mais colheitas produtivas, né? Nós inhames, batata doce. Então, conheci o Namastê através de um curso. O Namastê ele tem uma didática muito boa, muito fácil de interpretar e absorver o conhecimento. Tem uma experiência muito grande, muito boa. E nesse curso a gente conseguiu tá sanando as dúvidas que a gente tinha. Eu me sinto mais preparado para ter um resultado mais rápido, sabe? É muito prazeroso saber, né, que já está acontecendo resultados mesmo em tão pouco tempo e isso faz com que o meu coração se encha de alegria dizendo que vai dar certo e que vai ser rápido esses resultados, porque essa área aqui é uma área experimental aqui do sítio e eu quero transformar essa área pequena numa área muito maior, 10 vezes maior. E hoje a gente tem colhido o resultado, estamos muito satisfeitos, é muito gratificante quando a gente implementa uma área e começa a colher os resultados, fica muito nítido, né, nessa imagem, os resultados que a gente está tendo aqui. Já estamos aumentando as áreas com essa perspectiva muito boa. Eu acredito mesmo que a agrofloresta ela é uma das poucas respostas que a gente tem para buscar um mundo melhor. É ajudar de alguma forma a gente salvar o planeta, né? De alguma forma, né? Para quem tem alguma dúvida sobre se começa com agrofloresta ou não, eu deixo o meu recado que o futuro se planta hoje. Um abraço. Então, a gente teve bastante gente interessada, eu contei um pouco da novidade, né, que a gente está trazendo para a Selar aqui esse encontro de hoje, a gente está muito feliz, né? Então, eu vou contar um pouquinho mais para quem gostaria de se aprofundar. A gente está lançando oficialmente esse projeto, né, do fundo do nosso coração, estamos muito animados, que se chama Academia de Agrofloresta. Então, vai ser uma formação, a formação mais completa de agrofloresta aqui no Brasil e do mundo, né? A gente pode pensar assim. Que vai envolver não só aulas gravadas, né, como são geralmente os cursos online, a gente fica meio sozinho assim, né, mas vai envolver 1 ano de acompanhamento contínuo com encontros quinzenais ao vivo com o Namastê.
Por que que a gente decidiu fazer isso? Porque a gente percebeu que os alunos eles assistem, entendem os conceitos, mas aí no meio do caminho surgem várias dúvidas. E é muito caro errar, né? A minha história um pouquinho aqui, né? Quando eu vim para o sítio, eu não conhecia o Namastê ainda, né? E eu tentei plantar, e eu lembro que eu gastei muito dinheiro, muito tempo, assim, fazendo decisões muito erradas, né? Saí comprando um monte de muda, fiquei dias e dias plantando, morreu tudo, assim, comecei por prioridades erradas, né? E gastei muito dinheiro, gastei muito tempo e colhi muita frustração. E eu vejo que poderia ter acabado o sonho, assim, né? Por eu não ter um apoio, eu não tinha alguém para quem eu podia perguntar, para quem podia me orientar, né? Olha, será que esse é o caminho? Por onde eu começo? A minha realidade é essa, estou com esse desafio, né? Então, por isso que a gente resolveu trazer na academia realmente um ano de acompanhamento contínuo, ao vivo, assim, no Zoom, igual vocês estão aqui nesse encontro, né? Só que podendo fazer as perguntas diretamente para o Namastê. Para você que quer aprender agrofloresta, produzir sua comida, seja no quintal, no sítio, na escola dos seus filhos, né, em qualquer espaço, e conseguir ser um pouco mais livre desse sistema que está aprisionando a gente, né? Então, não é um curso gravado, né? Como eu falei, vai ser uma escola viva e a gente vai formar essa comunidade, né? Super rica de pessoas que estão com o mesmo objetivo para a gente trocar saberes. Ah, onde compro muda? Onde compro semente? Eu estou com esse desafio, eu tenho muda de tal coisa, né? E a gente vai se ajudando junto, formando realmente uma rede, né? Para não ficarmos sozinhos, né? Então, não é um conteúdo genérico, né? Não é um curso só de fim de semana, né? Vão ser realmente um ano de acompanhamento. Os acompanhamentos vão ser ao vivo, mas se você não puder estar ao vivo, você vai poder assistir depois as gravações, vai poder mandar suas perguntas. Ah, eu não vou poder estar no encontro do dia tal, mas na Macê eu tenho essa dúvida. Então, a gente traz essa dúvida na aula, você pode assistir depois também, né? Então, vai ser realmente uma formação técnica, como se fosse uma pós-graduação, né? Só que mais livre, como eu acho que a educação está caminhando para isso, né? A gente ter esses cursos, essas oportunidades mais livres, assim, de estudo, né? Que vão servir para todas as pessoas, né? Desde quem tem pouca experiência, quem tem muito, quem já plantou, quem nunca plantou, né? Todo mundo cabe, sem a gente precisar ter uma formação de agronomia, por exemplo, né? Então, nessa formação, nesse curso, você vai aprender tudo que você aprendeu nas aulas de essas duas etapas, só que com muito mais profundidade, né? Então, muita gente estava perguntando como combina as espécies, como faz os estratos, como que é o espaçamento, como eu sei a hora da poda, como faz o manejo, como faz muvuca de sementes, né? Se o meu terreno com muito declive, como é que planta? Muda alguma coisa? Né? Pode plantar exótica, não pode? Muitas dúvidas vão surgindo, né? E isso tudo vai ser esclarecido, tanto nas aulas gravadas, né? Que vocês vão ter muito conteúdo aí para assistir, quanto pessoalmente ali ao vivo com Namastê. E a gente está tendo uma condição especial de lançamento para quem estiver aqui no evento com a gente, né? A gente quer valorizar vocês que estão aqui, né? E depois a gente vai reabrir para todo mundo lá, né, no Instagram, só que com outras condições. Então, por isso que quem está aqui está recebendo essa novidade em primeira mão. Então, assim, a gente tem alguns bônus especiais. Muita gente falou que queria vir visitar a gente aqui, então a gente resolveu dar de presente para quem se inscrever no primeiro minuto, né? A gente não vai liberar o link agora, tá, gente? Vai ser depois. Mas, assim, para quem se inscrever no primeiro minuto, vai ter um curso presencial aqui, com tudo pago, com hospedagem e com alimentação. Geralmente, esse curso tem um custo de uma média de R$ 3.500, né? Com hospedagem. E você que se inscrever na academia no primeiro minuto vai ganhar de presente esse curso presencial. Você vai ter um ano para você poder escolher uma data que você se encaixe na sua rotina. A gente tem cursos aqui todo mês praticamente, às vezes pula um mês sem outro, né? Mas você vai poder escolher e se organizar e o curso vai estar por nossa conta, assim como a hospedagem e a alimentação. Você vai poder ver tudo isso aqui de perto, falar com o Namastê, tirar suas dúvidas, conhecer os outros colegas da academia também, né? Quem se inscrever na primeira hora, o primeiro minuto vai ser o curso presencial, né? Na primeira hora vai ganhar curso de gestão de sítio com Namastê. É sobre prioridades no sítio, né? Que isso é muito importante. Onde eu começo, onde eu coloco o foco, né? Começo plantando capim ou não, começo organizando a água, começo fazendo cerca. O que que eu faço, né, num sítio? Começo colocando energia, né? Esse tipo de coisa, às vezes a gente fica muito perdido e a gente toma decisões ruins, né? Então, Namastê fez um milagre aqui nesse sítio que a gente está em um ano e meio, né? E eu vejo por causa dessa visão de gestão, que é muito importante. Quem entrar no primeiro dia vai ganhar acesso vitalício ao curso do Solo ao Prato. Então, esse é o nosso curso gravado, né? Que tem todas as aulas do Namastê explicadas certinho, né? Que geralmente ele tem a duração de um ano. Aí você vai ganhar acesso vitalício, ou seja, você vai poder assistir para sempre enquanto o curso existir, né?
E todo mundo que se inscrever no geral, né, vai ganhar também de presente o guia de extratos de agrofloresta que o Namastê criou, que foi aquela tabela que eu falei que ele fez na unha, né, com mais de 400 espécies, falando o extrato de cada uma, né? A manga é qual extrato, a jabuticaba é qual extrato, o ingá é qual extrato, porque na hora de fazer o plantio você vai precisar saber qual planta é de qual extrato para elas não competirem, né, para elas estarem juntas ali em colaboração. Então, ali tem uma tabela mais completa que não tem no chat GPT, né? E que vai estar disponível. Então, esses são os bônus especiais para quem está aqui com a gente hoje, né? Então, é interessante, quem for rápido entrar ali no primeiro minuto vai poder estar aqui presencial com a gente, né? Só os bônus somados, né? A gente fez a soma ali, daria esse valor, né? De quase R$ 9.000. Mas você que vai estar na imersão vai levar eles todos de presente, né? Você que está aqui com a gente. Qual que vai ser o investimento na academia? Então, o valor atual da academia tá esse valor, né, por ano. Mas, para a imersão, a gente está trazendo um desconto muito especial. Então, assim, somando os bônus e academia, daria num ano esse valor, né, de R$ 12.285. Mas, para a imersão, a gente vai ter outro valor. Então, pensar assim, né, que uma pós-graduação hoje, né, quanto custaria? 18 mil. A consultoria do Namastê, né, hoje em dia está numa média de R$ 15.000. E como eu falei, a gente gasta muito quando a gente tem um sítio, um plantio, tudo com muda, e aí não dá certo, com a irrigação que dá errado, né? Então, realmente, investir em ter um professor com você, alguém com mais de 20 anos de experiência, te ajudando, ele vai estar no grupo do WhatsApp com vocês, então você vai poder mandar o WhatsApp diretamente para ele ali no grupo. Namastê, o que é isso? Me ajuda, né? Mandando foto. Ter realmente uma consultoria direta do Namastê com vocês. Eu acho que isso não tem preço, né? De nunca ofereceu algo desse tipo. Vai ser a primeira vez. Então, além do grupo, né, de WhatsApp, vai ter os encontros quinzenais ao vivo com o Namastê ali no Zoom para você poder fazer as suas perguntas, né? Acho que isso aqui repetiu. Então, assim, o preço especial aqui para imersão está saindo de R$ 3.492 por apenas 12 de R$ 257,73, ou R$ 2.492 à vista. Então, isso é o acompanhamento de um ano, tá, gente? Então, com tudo aquilo que eu falei para vocês, com o acesso vitalício do curso, com os encontros quinzenais. Quem se inscrever, deixa eu ver se já está aqui para eu repetir para vocês. Aqui, peraí. Os bônus, né? Ah, tá. Então, assim, quem se inscrever no. Só para eu repetir aqui, ó. Quem se inscrever no primeiro minuto que a gente liberar vai ganhar o curso presencial aqui, mentoria de gestão de sítio, acesso vitalício ao curso de agrofloresta e a tabela. Então, tudo isso vai estar incluso, né, nesse pacote. E para quem está aqui na imersão, agora sim, voltando ali, o valor de R$ 2.492 por um ano, que pode ser parcelado em 12 vezes, né, de R$ 257. Quem tem sítio sabe que às vezes a gente compra um saco de adubo químico, a gente vai pagar mais caro do que isso, né, por mês. Então, se a gente souber ter o acompanhamento do Namastê, com certeza a gente vai economizar muito mais do que isso, né? Então, para quem está aqui na imersão, vai ter um desconto de praticamente R$ 1.000 do valor que a gente vai abrir a semana que vem para o pessoal lá fora. Então, a gente também tem uma garantia de 7 dias. Ao se inscrever, você tem 7 dias para acessar os conteúdos que vão ser disponibilizados. Se você achar que não é para você por algum motivo, a gente só quer que fique quem realmente está interessado, né? Daí você pode pedir o seu reembolso também. Só que a abertura oficial, gente, das vagas só vai acontecer na segunda-feira, né? Então, na segunda-feira a gente vai liberar o link e é importante que você seja rápido, né? Porque quem comprar no primeiro minuto vai ganhar tudo aquilo, todos os bônus, né? E aí quem for mais rápido vai conseguir ter acesso aos primeiros e depois quem demorar mais vai ter outros, né? Então eu vou repassar já já o que está incluso, mas dizer aqui, ó, que a gente só vai mandar a oferta num grupo do WhatsApp. Então, assim, tem um grupo de super interessados que a gente criou. Então, a gente vai enviar agora direto no seu WhatsApp e também no grupo do evento o link desse grupo de super interessados. Então, já pega agora aí o seu WhatsApp, dá uma conferida se chegou essa mensagem para você. Recapitulando, na segunda-feira de manhã, a gente vai mandar ali o link para compra para quem estiver no grupo. E quem for mais rápido, quem for no primeiro minuto, ganha tudo, né? E aí, quem demorar não vai ganhar aqui o curso, mas vai tendo os outros bônus nas sequências também. Então, entre agora no grupo do Super Interessado, gente. Mesmo se você quer pensar um pouco, não sei, será, né? Tô com dúvidas, entre no grupo do Super Interessados para você não perder. Vai pensando no fim de semana, vai matutando, né? E na segunda-feira a gente vai abrir as oportunidades para lá. Então, assim, os bônus eles vão ser para os primeiros inscritos, né? Então, para vocês que estão aqui na imersão com a gente, quem for comprando depois, na outra semana que a gente vai abrir, não vão ter esses bônus.
A gente vai liberar o link lá 30 minutos antes de abrir para todo mundo. Então, quem tiver no super interessado, vão ter bônus que o pessoal de fora não vai ter. Então, resumindo, quem se inscrever no primeiro minuto vai levar o curso presencial. Quem se inscrever na primeira hora vai levar o curso de gestão de sítio também. E quem se inscrever no primeiro dia vai levar o acesso vitalício ao nosso curso online de agrofloresta e o guia de extratos. Certo, pessoal? Então, assim, o valor total com os bônus a gente somou daria 12 mil reais, né? Mas a gente está dando um desconto de mais de R$ 1.000 praticamente aqui na imersão, né? E o valor final fica 12 parcelas de 257. Então, eu sei que às vezes a gente fica assim, né? Será que vale a pena investir, né? A gente fica meio inseguro, só que de verdade, assim, eu acho que não tem preço ter um acompanhamento do Namastê. E a gente antes tinha o curso, né, online, mas a gente viu que faltava esse acompanhamento. As pessoas ficavam com dúvidas no caminho e aí não tinham acesso para ele, né? Não tinham acesso para ter uma consultoria com o Namastê, até porque o Namastê parou de viajar, ele não está viajando mais, né, para ir analisar os lugares, dar consultoria nos lugares. Então, teria que vir aqui. Ele abre pouquíssimas exceções e tem um custo alto por causa do tempo dele mesmo, né? Mas ali durante um ano você vai poder contar com o suporte dele no WhatsApp, o suporte dele nas aulas, pelo Zoom, quinzenais que vão acontecer. Então, eu acho que se você realmente está pensando em fazer sua agrofloresta, está empolgado, está motivado, eu acho que vai ser difícil ter uma oportunidade melhor do que essa, tá bom? Então, vai ter o valor à vista ou o valor parcelado, que está ali embaixo, né? 2.492 à vista. Só que entrando agora na academia, você vai pagar mais barato, né? Porque só para vir aqui no curso presencial sai uma média de uns R$ 3.500. Você vai ganhar isso de presente entrando no primeiro minuto. E ainda você vai ganhar um ano de acompanhamento na Namastê, vai ganhar o curso do Solo ao Prato gravado, né? De acesso vitalício. Então, assim, quem quer vir fazer o curso presencial, honestamente, vale muito mais a pena entrar aqui na academia, porque você já vai ganhar o curso presencial, você vai ter um ano para escolher qual a data se encaixa na sua agenda, né? E você vai ganhar todo o resto, né? Diferente de quem vem só para o curso presencial, que não vai ter esse acompanhamento de um ano, né? Que é muito importante. Realmente, eu não sei quando vai existir uma outra oportunidade assim, né? De ter esse acompanhamento perto com o Namastê. Eu vejo aqui que muita gente liga para ele, quer consultoria, quer chamar ele para os lugares, ele está recusando tudo, né? Porque ele está tão imerso aqui, né, no sítio, então realmente é uma oportunidade única, né? Então é isso, pessoal. Foi muito bom passar essas horas aqui com vocês. Eu desejo sucesso na jornada agroflorestal de vocês. E agora eu vou passar aqui para o Namastê se despedir de vocês também. É com você aí, Namastê. Valeu, gente. Grande abraço. E é isso. A gente segue estudando. A gente também aqui vai seguir estudando muito, que a gente possa estudar, né? Gosto muito de dizer que o nosso maior insumo nesse trabalho é o conhecimento, né? Às vezes parece complicado, né? Às vezes é tão simples que parece complicado, né? E depois de um tempo que a gente estuda, se torna algo tão lógico, assim, né? Mas às vezes parece algo tão distante, mas é isso, a gente estudar para voltar para a roça, né? Muito feliz de estar aqui nesse caminho com vocês, e é isso, que a gente possa seguir estudando. Valeu, gente, um abraço. Então, valeu, pessoal. Um grande abraço. Eu vejo vocês na Academia de Agrofloresta. Até lá.